bem-vindos a mais um podcast Fala Itaquera, isso mesmo. E hoje o nosso convidado é muito especial. Logicamente, a gente só traz pessoas especiais aqui no nosso podcast. Nós estamos falando do Dr. Roberto Mana, empresário, advogado, empreendedor, enfim, ele é o cara lá na região de Itaquera e veio contar um pouquinho da sua história aqui pra gente. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fala Itaquera. Eu sou a Vanessa de Souza e estou aqui mais uma vez junto com vocês. E hoje nós vamos trazer um convidado muito especial. Eu estou falando do Dr. Roberto Mana, um dos fundadores da CDL Itaquera, um empreendedor, um cara que está ligado no que acontece no bairro e sempre está em busca de soluções para melhorar a infraestrutura do bairro. Vocês vão conhecer um pouquinho mais agora no nosso podcast Fala Itaquera, não é mesmo, Roger? Isso mesmo. Hoje são duas emoções para mim. Uma que eu tenho um amigo aqui na frente e outra que eu tenho um mentor também aqui na frente, né? Então eu parabenizo muito o Dr. Roberto Mana por dar um pouco do tempo dele, que é corrida a vida desse homem. Então ele está aqui fazendo esse podcast. Ele é um dos fundadores e idealizadores do projeto Desenvolve Itaquera. É isso mesmo. Esse projeto, se a gente hoje está no podcast aqui, tem o jornal tal tudo, é porque lá atrás ele idealizou isso. Verdade, gente. Então temos que tirar o chapéu para ele. Vou passar a palavra para o meu amigo, Dr. Roberto. Fale tudo que você puder falar hoje. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu agradeço, Roger, Vanessa, pelo convite e a oportunidade de estar aqui. Estou conhecendo hoje o estúdio, muito bem aparelhado, está muito bonito. E eu me sinto feliz de estar entre os amigos aqui, poder conversar alguma coisa, não sei no que eu vou poder ajudar, mas muito. O que for da minha história, eu posso contar alguma coisa para vocês. E tem história, hein? E como, e quando ele nos conheceu, não é verdade, Roger? Sim. Ele veio com um propósito muito legal, que era justamente dar voz àquelas pessoas que não têm voz, através do jornal Desenvolve Itaquera. E o projeto foi crescendo, não é verdade, Roger? Sim. As pessoas estão cada vez mais envolvidas no projeto do Grupo Desenvolve e tudo começou com o Dr. Roberto Mana. Mas primeiro, quem é o senhor? Eu sou um itaquerense, nascido e criado em Itaquera. Toda a minha família itaquerense. E eu, desde cedo, sempre fui apaixonado por Itaquera, né? Frequentando a antiga colônia japonesa, que era um paraíso, né? Onde a gente esperava o ano inteiro as festas do pêssego, que era, acho que era o maior produtor de pêssego da América Latina, né? E os pêssegos maravilhosos, né? E a gente estava sempre lá, né? Em volta das chácaras, experimentando os pêssegos, né? Às vezes levava uns tirinhos de sal dos donos, né? Qual que é o artigo de furto, hein? Qual que é o artigo de furto, hein? Advogado não era bem um furto, era uma questão de, vou dizer, ser um controle de qualidade, para ver se tudo estava pronto para a festa. Muito bom. Tinha umas nésperas também. Qual? Além dos pêssegos, as nésperas. Também. Meu pai me levava muito ali nas chácaras dos japoneses. Exato. E aí ficava aquela banquinha assim de madeira e as pessoas chegavam com os carros, os filhos, os pais e as mães iam lá para comprar aquele saquinho. Gente, era muito legal. Agora, sabe que você me arremeteu ao passado. Eu lembro que eu estudava no Brunete. Eu ia de ônibus escolar. E eu lembro dos pêssegos, ficava aqueles... não é plástico, é papel, né? Que eles colocavam, porque os bichos não... Era de papel manteiga, né? Que era destacado os frutos, né? Mas Itaquera, a colônia, tinha diversos produtos, né? Os mais conhecidos eram o pêssego, as nésperas, né? Mas tinha muita coisa boa, né? Muita planta, muitas flores também. Verdade. Tinha o nosso
estimado aquário, né? Com aqueles peixinhos lindos, Sim. né? Parece que ainda tem alguns hoje ainda, Tem, né? hoje é forte, Mas né? aquilo tudo era muito interessante para a gente passar um sábado à tarde olhando, vendo pessoas que vinham de longe para tomar o sangue de carpa, né? Sim, Que era o verdade. grande remédio Verdade. para as bronquites, né? É. Então, são coisas do passado que foi muito gostoso ter vivenciado isso. Hoje a gente sente falta. O progresso tem essas coisas, né? Ele Faz parte. chega e acaba atropelando algumas, né? Mas o senhor ou você? Você. Você. Então vamos lá. O senhor é só ele. Você tá muito, não é, Roger? Como a gente pode dizer, muito enrolado, juntificado, palavra nova, vamos juntar tudo entrelaçado com a história de Itaquera, não é verdade? Sim. Porque tudo começou lá com o seu pai. E essa história de fundar a CDL Itaquera, a Câmara dos Isso. Dirigentes Lojistas de Itaquera, Antes Clube dos Lojistas, né? Depois veio a Câmara. mantenedor, né, do jornal do Grupo Desenvolve Isso. Itaquera, isso foi lá atrás, né? Que década que a gente está falando? Quer dizer, culminou muito com a evolução do bairro de Itaquera, não é isso? Exato. Isso tudo começou na década de 70, né? E o grande idealizador foi o Dito Salim, né? Tá. Então, era um dos grandes lojistas do bairro, né? E ele era participante do Lions Club, essas coisas todas, né? Rotary e tal. E ele, junto com um vereador conhecido do nosso também, resolveu trazer o Clube dos Lojistas para Itaquera. Clube de Diretores Lojistas para Itaquera. E aí ele reuniu alguns lojistas, dentre os quais o meu pai, né? O seu Evaristo Cepeda, que era dono do cinema, depois do mercado, acho que o primeiro mercado no centro de Itaquera, né? O senhor Bacelar, tinha vários amigos nossos lá, antigos, né? E marcaram a fundação da CDL, que foi em 1975. Ali se fundou a CDL Itaquera. 48 anos está fazendo. 48 anos. 48 anos, é história, hein? É a história. E participou ativamente, né, doutor, de vários equipamentos que tem no bairro hoje, de várias demandas, né, do desenvolvimento, a CDL teve, né, ali ativa, né? Exato. O Dito Salim, ele sempre foi muito politizado, né? Tá. Muitos amigos políticos, todos os políticos procuravam ele para pedir ajuda nas eleições do bairro e tal. E Itaquera foi avançando, ganhando espaço, né? E trouxe muita coisa, sempre através do Clube dos Lojistas. O Dito era o cabeça, enquanto presidente, depois dele veio outros, né? Mas veio muitos benefícios. Eu me lembro muito bem, a primeira caminhada do centro de Itaquera foi com, se eu não me engano, foi com o prefeito Olavo Setúbal, até o Parque do Carmo, quando se inaugurou o Parque do Carmo. Nós fomos caminhando do centro de Itaquera até a área do Parque do Carmo. E ali se decidiu a criação do Parque do Carmo. Que legal. Foi um dos grandes feitos políticos através da CDL, que chegou em Itaquera. Mas houveram outros, não é verdade, Roger? Eu acho que tem alguma coisa aí ligada também com o cemitério do Carmo, municipal, né? A vinda do cemitério o cemitério de Itaquera. O cemitério de Itaquera. Da Vila Carmozina, perdão. Isso. Não o do Carmo, porque o do Carmo é particular. Isso. O cemitério ali da Vila Carmozina, eu acho que também é alguma coisa Santa relacionada Marcelina com também, né, Santa doutor? Marcelina. Teve algum envolvimento ou não? O Planalto, o Hospital Planalto também. Planalto. Eu não gosto muito de dar nomes, mas tem coisas que a gente precisa ressaltar, Sim. né? O Hospital Planalto Itaquera foi inaugurado pelo Mário Covas, que, na verdade, a obra toda foi do antecessor dele. Eu achei muito honesto e decente da parte dele quando ele inaugurou e enalteceu o seu sucedor. Seu antecessor. Tá, legal. Entendeu? Dizendo que ele estava inaugurando uma bela obra da qual ele não foi idealizador. E citou o nome do antigo... A Mário Covas tinha suas particularidades, né? Como Tinha, político, né? ele era muito imprevisível também, né? Firme, sabe? Bravo. Mas foi muito bacana. O Santa Marcelina, eu acho que ele chegou sozinho e depois abraçamos. Abraçamos Tudo ele, que né? ele precisou, nós sempre tivemos junto. Eu lembro que eu era garoto, as irmãs mandavam, a gente morava muito próximo do Hospital Santa Marcelina, da Vila Carmozina para o hospital, por trás ali, era pertinho, né? Sim. Então, eu lembro que as irmãs mandavam a ambulância ir buscar meu pai, levar ele para o hospital para ele doar sangue, porque ele tinha o sangue O negativo, que era um sangue raríssimo, Difícil, né? né? Então, meu pai era sempre o salvador. Quando tinha urgência e precisava, corriam lá buscar ele. Ele chegou a doar até fora de prazo
para poder atender A demanda. o doente que estava lá aguardando. E né? quantos anos o seu pai ficou nessa vida ativa aí em prol do crescimento de Itaquera, com todo esse envolvimento, até mesmo impulsionando, né, o centro comercial de Itaquera? Enfim, quanto tempo ele ficou na ativa? Olha, o meu pai, ele começou trabalhando em 15 de novembro, né? Ele tinha um armazém em Itaquera, de Itaquera ele foi para 15 de novembro, ele tinha um armazém lá. Esse armazém ele acabou transformando numa churrascaria, né? E quando ele tinha o tempo, ele estava sempre junto, ajudando a CDL, né? E depois disso, eu ainda garoto, acabei entrando de sócio num bar ali no centro de Itaquera, e ali começamos a vida. Meu pai estava num momento difícil também, a época que estava surgindo os supermercados, né? Então, quem tinha armazém, ou vendia fiado ou não vendia. E se vendia fiado, não recebia. Então, meu pai foi tendo dificuldade. E aí eu tinha, acho que 16 para 17 anos. Eu tinha entrado de sócio num bar, ali em Itaquera. Meu pai tinha autorizado e tal. E aí o barzinho começou a ir bem, crescer. E o rapaz que estava de sócio comigo não quis continuar. Ele era dono sozinho, pediu que eu entrasse de sócio. Depois que eu entrei de sócio, ele falou que não dava para ele continuar, que o negócio dele não era ficar preso. É sociedade boa. E aí eu acabei falando com meu pai e falei, pai, a situação não está boa lá. Por que o senhor não vem e não fica aqui em Itaquera comigo? Porque assim eu não deixo de ir na escola de manhã, porque eu estudava sempre de manhã, né? Falei, eu vou para a escola de manhã, o senhor abre o bar e à tarde eu fico no bar. Esse empreendedorismo seu, então, você é menino, você estudava ainda. Eu estudava. E já estava ali na visão empreendedora, né? As coisas foram acontecendo. Eu, quando fui, meu pai tinha a churrascaria em 15 de novembro, o meu tio, que era vizinho da churrascaria em 15 de novembro, muito conhecido lá em 15 de novembro, ele tinha uma cota de bilhetes da Caixa Econômica Federal, né? E era tudo bilhetes inteiros, era muito bilhete, né? E ele tinha os bilheteiros que vendiam para ele. E eu não sei como, um dia ele precisou de ajuda, aí ele me chamou, devia ter uns 16 anos, 15 para 16 anos, ele me chamou, pô, você não quer ajudar o tio e tal, né? Eu falei, o que é, tio? Não, aqui, ó, me ajuda a vender, vai correndo aqui nas lojas, aqui de porta em porta, vai tentando vender, e sempre em cima da hora. A loteria corria às 6, era 4 horas, ele com um monte de bilhetes na mão ainda, né? Aí eu comecei vendendo e tal, e fui gostando, porque acabei ganhando um dinheirinho bom nos bilhetes, né? E, na verdade, foi meu primeiro grande negócio, de criança ainda. Aí você descobriu a sua veia empreendedora. Então a vida vai ensinando, né? Brincar, vender, né? Eu vendia muito bilhete, porque a loteria corria de sábado, né? Então tinha feira de sábado em 15 de novembro, né? Então eu corria na feira para vender, né? Eu corria as lojas e depois ia para a feira, né? E aí você vai uma vez, vai duas, vai três, você vai conhecendo, né? Os feirantes e tudo, né? E feirante gosta de bilhete de loteria, né? Mas eles ficavam bravos comigo, né? Pé frio danado, rapaz. Você só me dá Vendi um bilhete que não era premiado. Todo sábado, quando eu ia lá, eles ficavam bravos comigo. Sobe daqui, que você vem vender essa porcaria aqui. Mas eles compravam. Eu falava, tudo bem, você não quer? Depois não vai reclamar, porque essa semana eu tenho certeza que vai dar. A veia de vendedor. A veia de vendedor. É a vendedor. Eu virava as costas para ir embora e ele chamava, volta aqui, seu turquinho sem vergonha. Mas rodava. Aí eu vendia o bilhete, ele era todo bilhete inteiro, né? Então dava um lucro bom pra gente, né? E aí foi indo, né? Eu fiquei uns 2 anos, 3, né, nessa vida de vender bilhete, né? Vendi Itaquera, vendia em 15 de novembro, né? Fui pegando gosto nas feiras, né? Então corria várias feiras, né, para vender e tal. E meu tio gostava, né? Porque eu acabei me transformando no maior vendedor dele. Entre vários senhores que vendiam, eu era um garoto, né? E vendia mais do que todos eles, né? Lá. Então, Opa, isso aí me deu veio um insight. Mano. Será que é daí que começou todo esse engajamento do doutor com os comerciantes, com toda essa veia de liderança, não de liderança imposta, ou de você, porque é natural do doutor. Ele tem Essa isso já coisa na natureza. então, foi indo. Será que foi daí que começou essa questão de ter uma
voz mais presente junto aos comerciantes de Itaquera, principalmente naquela época, que foi se formando a partir do seu pai? Eu acredito que sim, viu? Principalmente quando nós nos estabelecemos em Itaquera, a gente trabalhava muito, era uma época muito difícil, né? Se trabalhava muito. E eu, garotão ainda, né? De 17 anos, por aí. E eu lembro bem, né? Que eu corria vários amigos nossos ali, né? Eu me recordo de dois que me ajudaram muito. E eu ainda tenho oportunidade de agradecer, é que a gente quase não se vê mais, né? E o outro, infelizmente, faleceu. Um era. Vou até falar que eu não tenho problema. Pode. Eu não falei em vida. É só pra falar mal que não. Falar mal tu falou dono. Não, eu não tenho muito para falar mal de ninguém, não. Né? Mas um dos que me ajudaram muito foi o Luizinho Ascensão, que também tinha um mercadinho em Itaquera. Legal. Então, naquela vida de sufoco, né? A gente corria lá precisava pagar a conta, né? Então corria lá, pô, Luizinho, troca um cheque para mim aí e tal, papapá, né? Aí ele, sem pensar, não, quanto você precisa? Não, trocava lá, tal, pá. O que acontecia? Quando ele trocava um cheque para mim, ele depositava no dia seguinte. A compensação demorava 3 dias. Então eu tinha 3 dias para trabalhar, para correr, para pagar o cheque dele. Para cobrir. Aí, o que acontece? Muitas vezes acontecia de estar apertando, não ia dar de novo e tal. Aí eu corria no Negreiro, Zezinho. Então, porra, Zezinho, me ajuda aqui, tá? Vem cá, Turquinho, vem cá. Entendeu? Ia lá, falava para a esposa dele, troca para ele aqui, isso aqui, tá, papapá. Era ali no comecinho da Líder ainda, né? Era Sim. no mercadinho de baixo. Aí depois mudou para de cima, né? E eles sempre me ajudaram. E eu nunca dei prejuízo para ninguém. Eu sempre fui de pedir ajuda e eu retribuía. No que era possível, eu também retornava a eles, né? E esse contato com eles foi aumentando através da Câmara dos Lojistas. Vários presidentes passaram. Eu acabei sendo presidente, acho que em 1980, 80 alguma coisa. Eu fui presidente, acho que 3 vezes seguido. E aí depois mudou o estatuto, aí você só podia 2 gestão, não podia mais, aí depois mudou de nome, né? Isso. Mas eu fui presidente de várias, acho que umas 8 vezes, acho que eu fui presidente da Câmara já, né? Cada vez que vai fechar, eu acabo assumindo, porque ninguém quer. Na verdade, eu digo sempre, né? Se há uma entidade ou um clube que dá dinheiro, todo mundo quer ser presidente. Sim. Mas uma entidade ou clube que você precisa pôr dinheiro, todo mundo corre, né? É importante lembrar que todo trabalho é totalmente sem nenhum tipo de vínculo com pagamento. É tudo beneficente, né? Uma doação. É uma doação que a gente faz. A gente gosta até de falar, né, Roger? Porque às vezes as pessoas, né, pensam, mas eles estão ganhando para ser o presidente, vice-presidente, o diretor. Não. Eu vou dizer, eu teve uma época até engraçada, né? Eu fui presidente e coincidentemente nessa época eu estava construindo um prédio de 4 andares. Você construiu uma Câmara de Agentes Lojistas, então. É o que todo mundo falava. É o que todo mundo falava, entendeu? Falando, manda como é que tá fazendo. Eu vou te falar uma coisa. Quanto tempo você demorou para construir? Olha, eu tinha o restaurante, eu acho que foi uns 2 anos. Uns 2 anos? Se não tivesse na Câmara de Agentes, você tinha feito em 1. Então, a minha família sempre me cobrou muito, né? Você perde muito tempo com isso, ninguém reconhece, porque o lojista Itaquera, ele é sofrido, mas ele é omisso demais, sabe? Ele sofre, mas não faz nada para mudar. E eu sempre tive essa expectativa de querer mudar as coisas, né? Então, a gente sempre se dispõe a ajudar o político, tudo, né? E o que a gente pede é o mínimo. Eu quero uma troca com troco. Você entendeu? Quer dizer, você quer que eu te ajude, mas você não me dá nada? Você precisa me dar. E o que nós precisamos é isso. Mas os políticos, normalmente, eles chegam faltando 3, 4 meses. Itaquera para pedir voto. Então, se você pedir alguma coisa, fala, não, assim que eu entrar, eu faço tal. Ele entrava e esquecia. Se ele não entrava, eu não entrei. Quer dizer, então a gente nunca tinha nada, né? Só para ficar claro, né? Porque às vezes o pessoal tudo leva para o lado dúbio. A troca com troco é troco, coisas para Itaquera. Para Itaquera. Tá? Obras, demandas, etc. Voltando um pouquinho. Olha a confusão, olha a confusão. Não, mas é assim mesmo. As pessoas entendem, às vezes a gente fala de uma forma, a pessoa entende de outra e vai, né? Mas coincidentemente nesse período, eu deixei de ser presidente porque eu precisava sair, porque já estava dando o prazo. Aí eu pedi para o Cláudio Bacelar, um amigo meu, né? Falei, Claudinho, assume a CDL aí, porque não tem outro, tal. Mas isso daí vai me dar problema. Eu falei, não, eu vou estar do teu lado, eu te ajudo, tal, papapá, né? Não, mano, eu não quero isso, não, tal. Não, Cláudio, ajuda aí, pô, pelo amor de Deus, teu pai já é um dos fundadores, pô, que era o seu Bacelar. Ajuda aí, pô, você é garotão, pô, tem que ajudar, tal. Ele era mais novo que eu. Conclusão,
ele assumiu. Coincidentemente, ele construiu um prédio do lado, grande. Aí todo mundo falando, né? Fala. E coincidentemente, terminou a gestão dele. Aí eu falei, para quem que vai agora, né? Aí eu fui no Careca. Falei, João, é tua vez. Não quero, pelo amor de Deus, você é doido, eu não tenho tempo para ir. Tá. João, não toma tempo, rapaz. A reunião é uma vez por mês, tal. A gente precisa manter a entidade aberta. Você enganou o João e aqui não toma tempo. Mas eu vou chegar em outro ainda, viu? Olha aqui, ó. A bola da vez. Então, mas olha, Vanessa, eu vou te dizer, olha a coincidência até onde vai. Com muito custo, o João aceitou. Né? O que João aconteceu? é o João Careca do... O que aconteceu? O João também fez o prédio dele. Pô, tá faltando eu fazer o meu prédio, cara. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso agora. Tem algum endereço vago lá em Itaquera para o construir o dele? Construir o meu prédio. E aí o que acontece? Itaquera sempre teve uma divisão muito grande, né? Lado de cima, lado de baixo, né? E aí o pessoal cobrando, né? O pessoal de baixo, que são vocês que querem ser o presidente, papapá. E aí conversa com um, conversa com o outro, fala, mano, vamos passar para eles. Deixa eles também tomar conta do CDL para ver como é que é, né? E aí passamos. Foi para um rapaz que tinha madeireira, quase onde era a antiga NIF, né? Aí ele ficou um tempo, alguns meses, aí não conseguiu, aí passou para um rapaz que tinha uma bomboniere, que ficou um outro período, terminou, aí dele passou para um rapaz que tinha artesanato em frente, entendeu? E depois dele foi, não sei se foi para a mão do Amauri, aí foi para a Benilde, que é a esposa desse rapaz do artesanato, passou para ela. E aí depois ela parou. Aí a CDL ficou adormecida. É porque, na verdade, só abrindo um parênteses aí, gente, a gente está falando de um trabalho que exige muito. A gente brinca, né, doutora? A gente fala e tem essas colocações, mas é muito sério, é muita responsabilidade, né? É uma doação praticamente quase que integral, né? Porque você tem que dividir a sua vida pessoal, a sua vida de trabalho com os familiares têm que entender muito, porque demanda tempo, né? Com as demandas da entidade, né? E você acaba em exposição também, né? E aí você também é aquela amado ou odiado. E aí vem toda uma consequência, porque a gente não agrada a todo mundo. Tem muita gente que vai gostar de mim à frente do podcast, como muita gente não vai gostar. Isso faz parte. E isso faz parte que a gente tem que saber entender, não é? É mais ou menos isso, doutor? É mais ou menos isso, viu, Vanessa? É assim, quem te conhece e estiver do teu lado, ele vai te conhecer e vai gostar de você. Você entendeu? Porque vai te conhecer realmente. Se ele não estiver, ele talvez não vai gostar de você, se ele estiver longe, né? E aí isso é com a CDL, você entendeu? Então, quem participa conhece a realidade. Quem não participa, critica. Agora, muitas vezes as pessoas falam, porque não fez isso, não fez aquilo, ou se fez errado. É o que a gente se fala. Você foi na reunião? Você deu a sua opinião? Você contribuiu com alguma coisa? Não. Então você se acha no direito de falar o quê? Aliás, eu queria aproveitar até esse assunto, né? Existe uma temática aí muito, como que eu posso dizer, que é o Centro Gastronômico, que é um projeto que é maravilhoso do centro de Itaquera, que o doutor Roberto tem que falar, teve coragem de fazer, porque não é qualquer um que assume uma entidade e põe dinheiro próprio num projeto, entendeu? Que é enaltecer, melhorar o bairro, né? E etc, né? Então, eu queria dar oportunidade até, doutor, de você poder falar um pouco sobre essa questão do centro gastronômico. Vamos falar. É o centro gastronômico, né? Itaquera ia sediar a Copa do Mundo, né? Mas vai sediar a Copa do Mundo? E onde que os turistas vão comer? Não tem nada. Tem 2 ou 3 restaurantes de quilo. Até hoje, uma dificuldade ainda. Entendeu? 2 ou 3 restaurantes de quilo, quer dizer. E aí, conversa com um, conversa com outro. E não achávamos soluções. Aí conheci o Haddad, né? Que é na época prefeito. Prefeito do PT, essa coisa toda. Eu sempre fui muito ligado à visão da direita, né? Eu sou um correligionário, nem de direita, nem de esquerda, nada, né? Mas eu tinha o meu lado de direita, né? Enfim, falando com o Haddad, ele me apresentou a Nádia, campeão, que era a vice.
E, mano, o que você acha? Como é que podia ajudar para a gente ter um restaurante e tal? Onde poderia fazer um restaurante e tal, não sei o que lá. Aí tinha a bendita área do centro gastronômico, que era a área do estacionamento, a de frente. Tá, do outro lado. E aí, falando com a Nádia, conversando, ali poderia ser um lugar bom, porque se o pessoal vai vir do aeroporto, vai sair na Jacupesco, ele vai passar em frente. Se ele quiser, ele já para no restaurante, né? E aí começou a amadurecer essa ideia no estacionamento. Aí vai daqui, vai dali. Ficamos pensando aí, olhando para o outro lado da praça. Falou, mas ali daria para fazer, tinha um pedacinho construído. Eu falei, ali a gente poderia mudar aquilo, aumentar para lá, fazer os box e tal. Eu acho que ficaria muito melhor. Que aí, quem viesse e quisesse parar onde estava pensando do outro lado, serviria de estacionamento. Tá. E aí a pessoa atravessava e ia nos restaurantes do outro lado. Ou então, quando ele saísse do estádio, ele já poderia parar no centro gastronômico, que é ao lado da praça. Cabe acrescentar que essas áreas são sobras de áreas que todo mundo imaginava que fosse da Estrada de Ferro Central do Brasil, porque ali era a estação de trem, né? E aí, falando com a Haddad, uma coisa e outra, falamos da possibilidade, ele falou, não, veja lá o que você acha bom, você me fala e eu falo com o subprefeito que nós vamos mandar, que vai ser o Miguel, e aí você pode acertar com ele. Tá. Eu falei, não, tudo bem. Aí vamos lá, falamos, desenhamos, pensamos, planejamos, tal, papapá. Aí conheci um amigo nosso de Guarulhos, o Devanildo, que é da agência Agende, né? Conheci ele através da fundação do NTI, que foi pelo prefeito Kassab, Gilberto Kassab. Ele criou 5 núcleos em São Paulo, né? Foi um na Zona Sul, um na Zona Norte e 3 na Leste. São Mateus, Itaquera e Itaim Paulista. Itaquera é o maior núcleo da região. Pegou Guaianazes, São Miguel, Arthur Alvim, então o núcleo é muito grande. Tiradentes, tudo pertence ao núcleo de Itaquera, né? E foi fundado por ele, para variar. Quem vai ser presidente? Não tinha. Doutor Roberto, mano. Aí todo mundo, é você. Pô, mas você é presidente de 2 entidades. Vai fazer o quê? Núcleo de Desenvolvimento de Itaquera. É Núcleo de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Gente, Itaquera. eu nunca acerto essa É o sigla. nome É verdade, grandinho, viu? né? Até no jornal, meu, toda vez a gente tem que corrigir depois lá. Toda vez vai para correção, doutor, desculpa. Eu não consigo decorar essa sigla. Não, ó, bem também sem falar do Núcleo de Desenvolvimento Econômico, já está mais ou menos próximo, né? Que tem o sustentável tal, que, e econômico, né? Sim. Conclusão. Conversando com o Miguel, falei, olha, poderia se fazer ali onde é a praça do lado, tem uma área abandonada ali, que tem um lugarzinho ali que serve de depósito, coisa assim. Se a prefeitura autorizava, porque até então se imaginava que essas áreas pertenciam à prefeitura, né? Podemos fazer ali. Eu aumento aquela parte toda, faço um conjunto de banheiro de primeira, você entendeu? E fazemos vários boxes. E na frente, que o espaço é grande, a gente coloca food truck, né? Conclusão, daria umas 26, 27 lojas, contando com o food truck, né? E tudo projetado, planejado e tal. Falamos com o Miguel falou, mano, faz o ofício, mas faz pela CDL, porque ela é mais antiga, fica melhor. Faz o ofício pela CDL, eu vou encaminhar para o jurídico. O prefeito está autorizando, eu já comunico e tudo bem. E aí fizemos o ofício e mandamos, esperamos. Conclusão, demoraram um pouco para responder, mas responderam afirmativamente. Ok, pode fazer a sessão, não tem problema. Aí veio a sessão de 90 dias. E quando chegou, eu falei, Miguel, veio sessão de 90 dias, eu vou gastar mais do que 90 dias para construir isso tudo organizar. aí. Entendeu? Ele falou, não, eu já consultei o jurídico, isso é renovável. Nós vamos ter que renovar isso aí umas 4, 5 vezes para depois sair a sessão definitiva. Eu falei, mas isso é certo? Ele falou, não, é tranquilo, pode fazer. Entendeu? E fizemos, entendeu? Aí veio a liberação, foi publicado, edital, essa coisa toda, e fizemos a reforma toda. Vanessa, eu estava te falando, né? Ser presidente significa investir, não tem como. Voltando à CDL, ela tem uma arrecadação pífia. Amigos que pagam um valor absurdo mensal de R$50 para ser participante da CDL, com todos os benefícios que a CDL oferece que não usam, mas são muitos benefícios, né?
Conclusão, se a CDL tivesse que pagar aluguel, e o Roger sabe disso, teria que pôr no bolso. Sim. Ele já põe no bolso outras coisas, né? Mas estou falando de aluguel, né? Se tivesse aluguel, ele ia ter que pagar aluguel uma também. coisa a menos, pelo É menos. uma coisa a menos, exato. Aí, conclusão. Foi feito tudo isso, certo? Não tinha dinheiro. O projeto estava aprovado, já estava tudo autorizado. Aí o projeto que era o seguinte, já tinha conversado com o prefeito isso. Então nós vamos fazer, a nível de incubador, esse professor Devanildo, da Agende, que é o idealizador da incubadora de Guarulhos, ele veio e nos orientou em tudo. Então Itaquera ia ser uma incubadora gastronômica. Você entendeu? Que significava o quê? A Vanessa trabalhou 20 anos lá de metalúrgica, saiu, o que ela sabe fazer? Metalúrgica, né? Mas pô, como é que ela vai entrar no centro de gastronômica? Não tem problema. Você vai fazer um curso no Senac, que é parceiro nosso, aí você vai fazer um curso no Sebrae, e vai ter o apoio da OAB, vai ter apoio da CDL e tal. Só entidade de credibilidade. Só de credibilidade. Então você vai ficar expert para tocar o negócio. Então você vai ficar 2 anos nesse projeto, trabalhando ali, com tudo pronto. Você vai entrar só com o equipamento que você for usar. O restante vai estar tudo pronto, você não vai ter despesa de nada. Não tem aluguel, não tem luz, entendeu? Não tem IPTU. Mas você vai ter que pagar uma taxa de condomínio, você entendeu? Para a manutenção do projeto. E tem mais uma despesa aqui que vai ser rateado, que é para ajudar nas despesas que nós estamos tendo. Que é uma coisa mínima que eles iriam contribuir. Tudo isso aprovado e liberado pelo prefeito. O que é isso, Vanessa, que ele está falando? Por exemplo, precisa de segurança, precisa de limpeza, né? Shows, precisa movimentar, né? Então a taxa local, né? Que vocês queriam e outra, né? Buscando a cultura, artistas região, locais, né? Essa é a grande ideia. Nós conseguimos, dentro desse projeto, que tivesse uma verba, pelo menos, de R$1.000 por mês para gastar com eventos. Então, você imagina, tem que ser local, não é profissional. Então, tem um rapaz que toca um violão lá, mas ele nunca se apresentou. No centro gastronômico, lá, se apresenta lá. Você toca um violão, seja o que for, você entendeu? Escolas de dança, a dança árabe, dança japonesa, italiana, portuguesa, quer dizer, ia fazer o showzinho. Então, o cachê semanal era de R$250 para cada um. Quer dizer, ajudava no deslocamento, não era cachê de... também. Incentivar. E ele começar assim, se apresentar para o público, né? E certo. Aí, o que acontece nessa história toda? Se inaugurou, aí eu tive que bancar, né? E às vezes as pessoas falam, mas não tem a menor ideia, né? Eu até mostrei esses dias, que eu já tinha até esquecido disso, né? Revendo o meu imposto de renda, aí eu vi lá, R$550 mil que eu tirei do meu imposto de renda para passar para a CDL e para o LDI. Sim. Entendeu? Que eu não recebi até hoje. Entendeu? De todos que entraram ali, no segundo mês, do segundo para o terceiro mês, que estava sendo um sucesso o funcionamento, apareceu uma laranjinha podre, né? E essa laranjinha podre queria um benefício a favor dele que eu não podia dar. Ele queria trazer um conjunto do filho dele, que era uma personalidade também, no mundo esportista, né? Mas só que o conjunto dele custava 60 mil a apresentação deles. E eu falei para ele, você está de brincadeira? Eu falei, nós temos um cachê de 250, como é que eu vou trazer o conjunto do teu filho aqui por 60 mil? Não, porque não é assim, porque precisa fazer. Eu falei, se você me falar de onde que vamos tirar o dinheiro para isso, tudo bem. Só que eu não tenho. E desandou, porque aí ele criou uma outra associação paralela dos permissionários que estavam ali, falou, olha, isso aqui é uma área municipal, ninguém precisa pagar nada, e a gente se vira sozinho, e travaram os pagamentos. Isso já do segundo para o terceiro mês. Conclusão, até que se tomasse uma decisão, que se ajuizasse uma ação, e que o juiz autorizasse, eu tive que bancar aquilo, eles trabalhando e eu pagando. Porque como é que eu ia tirar os seguranças e o pessoal de limpeza? Os contratos. Isso era um comprometimento que eu tinha. Então, enquanto o juiz não autorizou, eu tive que manter. Isso doía. Sabe, eles me traíram a entidade, traíram o bairro, entendeu? Por causa de uma laranja podre, que se deixaram contaminar. Conclusão, eu entrei com ação de despejo contra todos eles, entendeu? Ganhei todas, apelaram no tribunal, ganhei todas no tribunal e, com exceção de 4 ou 5,
que tiveram a humildade e a decência de me procurar e pagar aquilo que deviam, sabe? Porque isso não se faz. Um homem, quando assume um compromisso, ele tem que honrar, entendeu? Eu não fiz negócio com criança, foi tudo documentado. Foi um contrato feito a várias mãos, não foi o Roberto Mana que fez, foi um grupo de advogados que fez, pela OAB. Não, e outra, Você poder entendeu? público envolvido, estava Poder todo público, todo mundo mundo. organizado dentro do projeto, né? E, inclusive, até o prefeito, o Haddad, foi no dia da Isso, inauguração, Foi teve foi televisionado pela Globo. a Globo, inclusive a Aliás, você Globo. participou da Globo, viu? Aqui é pouca coisa, vai global. Eu falei, antes de começar, o senhor já deu entrevista para a Rede Globo, então É. fica tranquilo. Porque, inclusive, isso foi tema Foi. do SPTV, que procurou o senhor na época, né? Para falar, para prestar tudo. Não vai prestar. Não vai prestar. Para dar os devidos esclarecimentos sobre porque virou um imbróglio, né? Na verdade, virou um disse-que-me-disse no Então, bairro. as pessoas, elas gostam de falar, elas não gostam de ouvir. Porque o prefeito falou exatamente o que estava no contrato. O projeto prevê comida boa, de qualidade e com preço justo. Aqui vocês não pagam aluguel, não pagam IPTU e não vão ter outras despesas a não ser a manutenção do projeto, que vai ter um condomínio para isso. De resto, vocês não vão pagar nada e vão ficar por 2 anos. A hora que vocês estiverem capacitados, em Vem 2 outra anos, turma. entra outra turma e vocês vão ter condições de alugar um imóvel no Centro Itaquera ou de outro lugar, sabendo como funciona, quanto você pode pagar de aluguel. Então, tudo isso foi publicado na Rede Globo. Não é só no meu contrato. O prefeito declarou isso tudo lá. Sim. Quer dizer, infelizmente, deram ouvido para aquela laranja podre, você entendeu? E todos eles hoje estão... Tem pessoas que me ligam, pô, me faz um desconto, eu vou acertar. Eu falei, você pensou em mim? Falei, eu respondi 5 processos. O estresse Por todo, causa de todo o vocês. problema, né? Eles entraram com 3 processos criminal de estelionato, entrou com 2 de ação de indenização junto ao município. Absurdamente. Quer dizer, nós temos um Ministério Público que é absurdo. Quer dizer, essa mesma ação de improbidade que eles estão processando o subprefeito Miguel, que era funcionário, né, da época, né? Ele é profissional, ele é funcionário de carreira e foi subprefeito, né? Processando ele por improbidade e me arrolou junto por improbidade. Quer dizer, que eu fui beneficiado pela improbidade do Miguel. Mas que improbidade? Se eu tinha autorização do jurídico da prefeitura. Mas, Não, doutor, a prefeitura, nem o Miguel, na verdade, né? Nem Porque o quem Miguel. aprovou foi a prefeitura central. Foi o jurídico. É, o Não jurídico. foi, sabe, o É. Miguel. E assim, aí agora, o ano retrasado, arquivaram esse processo. Porque mudou a lei, alguma coisa lá. Agora eu pergunto, nesse transcorrer todo, Vanessa, a própria corregedoria da prefeitura, através da sua controladoria, declarou que aquela área não era municipal. Conclusão, se a área não era municipal, que processo o Miguel está respondendo? Que processo eu estou respondendo? Que benefício eu tive com o Miguel ou o Miguel teve comigo? Mas você não deu dinheiro para o Miguel? Eu falei, espera um pouco. Eu gastei 550 mil para reformar aquilo tudo. Eu ia dar dinheiro para o subprefeito? Não tem cabimento. Não, é que não tinha nada a ver também. Não é liberado, não, meu. Exato. Ou seja, extrapolou as fronteiras da CDL, né? Foi para o particular, foi para o pessoal, foi para o financeiro, foi para tudo. O que me incomodou no começo é que vizinhos meus se achavam no direito de pensar mal. Nunca vieram perguntar, falar, dar uma opinião, participar de nada, mas se achavam no direito de querer falar mal, entendeu? De uma coisa que ele não conhece, porque o processo é público. Vai lá e lê. Vai ver os BO que eles fizeram. Vai na prefeitura ver o que está nos processos lá, o que o Ministério Público está cobrando. Qual o problema do Ministério Público? Não sabem ler? Não sabem analisar os processos? Está lá escrito. A área não foi municipal. Está sendo municipal agora que eu ouvi dizer, mas ninguém mostra documento. Diz que a prefeitura agora passou essa área para ela. Mas assim, eu estive no registro de imóveis, eu sou um cara tão desonesto que no meio desse processo eu descobri que essas áreas não existem. É sobras de áreas. Se você for no registro de imóvel, no 9º, não tem esse terreno lá no registro de imóvel. Eles não aparecem, não existe.
Quer dizer, se eu quisesse, eu poderia ter ficado com essas 2 áreas para mim, pelo que eu investi. Aplicar ali a retenção de benfeitoria e segurar essas áreas para mim. Aí sabe o que iam dizer? Tá vendo como o mano é malandro? Ele queria era pegar as áreas para ele. De 2 áreas que valiam uma fortuna. Entendeu? E perdi 550 mil. Quer dizer, mas é isso. Agora, o Ministério Público tem tudo isso na mão. E por que ele insiste num processo desse? Isso é coisa de partidário? Porque uns falam que eu sou de direita, outros falam que eu sou de esquerda, porque eu tinha relacionamento com o Haddad. E vou te dizer, eu nunca gostei da esquerda, mas eu não posso negar que eu gostei do Haddad, gostei da Nádia. Por quê? Porque eles não eram visionários de esquerda. Eles queriam fazer e ajudar. Entendeu? Eu sou assim, as pessoas... enfim, que partido que você é? Meu partido é só um. Eu nunca mudei. É Itaquera. Isso sim. Você entendeu? Eu não sou direita, eu não sou esquerda. Se você me ajudar, eu vou ser grato e vou te retribuir. Não me importa a sua origem. Entendeu? Se você me ajuda, eu vou retribuir. E é o que eu estou fazendo atualmente. Até hoje. Eu estou convocando, não, estou tentando agendar com o prefeito. Eu sei que ele quer a reeleição. E eu já conversei com o Roger, com o Dr. João Quinteiro. Eu gostaria da presença deles junto nessa reunião e mais alguns colegas de entidades para ter uma conversa com o prefeito. Itaquera tem 4 ou 5 pontos fundamentais para destravar o desenvolvimento dela. E a ideia é a seguinte, senhor prefeito, não sou esquerda nem sou direita, meu partido é Itaquera. Se o senhor nos ajudar, o senhor vai ter aqui cabos eleitorais gratuitos, que vão ser as nossas entidades. Nós temos um grupo de entidades que estão dispostas a ajudar o senhor. Nós somos mais de 600 mil eleitores. Nós podemos decidir a reeleição. Sim. Se o senhor nos ajudar. Agora, promessa de 3 meses antes da eleição, nós não vamos fazer acordo. Agora dá para fazer, porque tem tempo e o senhor pode fazer. Sim. E eu tenho, para tudo que eu pedi para o senhor, eu tenho meios para fazer. Tem uma solução. Tem solução. Mas aí entendeu? como que fica esse diálogo com as outras entidades? Aí Na verdade, as entidades elas já estão alinhadas, né? Estão alinhadas. As principais entidades do bairro já estão alinhadas com o projeto. Até do jornal. sim, o jornal mesmo já tem, né, as entidades apoiadoras e também tem os 5, né, tem as 5 prioridades. Vamos falar de uma que eu acho que é uma das mais importantes, que é a subprefeitura voltar para aquele quarteirão de 8 mil metros quadrados no centro de Itaquera. Essa é a chave de ouro nossa. Essa eu acho que seria a grande... E não está difícil, né, Não, doutor? eu tenho 3 soluções para aquela área, que pode ser com dinheiro da prefeitura, que ela tem, ou pode ser Público-privado. Público-privado. Você entendeu? Nós podemos contactar algumas empresas de estacionamento e fazer naquele quarteirão 2 andares de subsolo, de garagem, e isso daí bancar todo o resto da Isso já obra. resolveria o problema de estacionamento para o comércio, para o centro de Itaquera. A ideia é essa, entendeu? Dá para abrigar nessa área 3 prédios, pelo menos de 10 andares cada um, para abrigar toda a administração pública, sobra um prédio ainda para alugar, para fazer qualquer outra coisa de serviços, entendeu? E colocar lojas em toda a volta, fazer um bulevar, entendeu? Uma coisa linda ali. Eu acho que isso ia arrebentar o centro. A biblioteca, a auditório, dá para pôr tudo. Dá para mas tombou aquela biblioteca. Tudo tombou ela permanece. Vamos pintar, cuidar dela, deixar ela bonitinha. Fazemos tudo na parte de trás, entendeu? Porque é o quarteirão todo. Quer dizer, esse é um ponto-chave. O que não pode é ficar parado. O que não pode é ficar lá. Porque tem uma obra lá, né? Tem a obra que também foi julgada. Foi condenada. Enfim, não derrubou, tá lá. Tá um elefante branco ali, enfim, e fica Bom, uma tem que dar área... solução. Ali tem que ter uma solução urgente. E essa é uma das prioridades. E para a construção da subprefeitura, tem mais 2 soluções que eu tenho já alinhadas ali, que ele pode escolher. Para você falar, não tem dinheiro, tem. Eu tenho 3, 4 soluções para ele decidir por onde ele quer. Só precisa vontade política. Do poder só público. Isso. E se ele quiser ser reeleito, ele está com a chave na mão. Você entendeu? Porque nós vamos ajudar. Entendeu? Vamos abraçar essa causa. Agora, depois disso, é fundamental que voltem os incentivos fiscais devidamente regularizados. Não
os incentivos fiscais que fizeram para a vinda do Corinthians. Criou-se a lei, mas não se criou o mecanismo. Criou o incentivo Corinthians, né? Não O foi incentivo fiscal. Você entendeu? Que o Corinthians... Nada contra o time, Nada contra o time. Sem levar o time, A gente paixão, não nada. pode Né? negar que é uma tremenda obra, Sim. Corinthians lá, né? Mas, infelizmente, não acrescentou muito para nós. Não aumentou o nosso número de policiais, não aumentou o nosso número de postos de saúde. O Corinthians não nos ajudou em nada. Quer dizer, então, é um ponto-chave que esses incentivos venham. Porque lá atrás, quando o senhor Paulo Maluf resolveu trazer as Coab para Itaquera, eu fui participante de várias reuniões, ele dizia que ele estava trazendo os moradores, mas ele ia trazer as indústrias. Sabe quantas indústrias o senhor Paulo Maluf trouxe? Nenhuma. Aliás, as que tinham aqui as que tinham no bairro foram embora, né? Não, então, mas ou estão ainda? Não, tem uma boa parte. Tem o Centro Industrial de Itaquera Não, aqui. tem, existia Não aí, tem, que avançou aí, o ESPN. Olha, eu vou te falar, se a gente entrar nas indústrias, a gente pode fazer mais uns 2, 3 podcasts aí. Ô, Vanessa, eu vou voltar um pouco a pauta da pessoa, Roberto Mana. Dizem que você é jogador de futebol, zagueiro. Como que é essa história aí? Batia dos caras lá atrás ou não? Eu fui Ou só dava bico pro mato? Eu fui centroavante, joguei de volante e depois acharam melhor eu ficar de quarto zagueiro. Sabe? E ali de quarto Só faltou mandar pro gol. Ali de quarto zagueiro, tinha um amigo meu, muito amigo, e a gente formava uma dupla boa ali. Era o quarto zagueiro e o central. E o central? Esta parede era difícil de passar. Ou era a bola ou era o cara, não tinha jeito. Quem falou que jogava com você é o Evandro Reis aí. Falou Também que era zagueiro, jogou, que também fazia dupla lá com você lá da zaga. Lá. Evandro Reis? Jogava com ele? Esses dias eu tive na associação comercial e tava lá, então eu fui zagueiro com o Mano lá. O Evandro era bom jogador, jogava bem. Jogava o quê? Na Várzea? Na Várzea, ali no Elite. Jogava pro Elite. Aliás, o Elite faz parte... Fala um pouquinho do Elite aí, dessa... Até hoje, né? Tem o time. O time foi campeão de futsal, né? Foi campeão. Exato. O Elite é um clube muito antigo, muito amado também, quem é itaquerense, né? Como democrático, né? Os dois grandes clubes que nós tivemos, né? Eu, graças a Deus, participei dos dois, cheguei a jogar nos dois também, joguei mais no Elite, né? Mas cheguei a jogar no democrático também. Era ruim de bola, mas eu jogava, gostava e ia. Você não é o dono da bola, não, né? Eu vejo hoje essa meninada jogando bola profissional, falo, meu Deus do céu, como eles estão fora da realidade. Jogava num campo de terra que tinha bola e pedra. Você escolheu o que você queria chutar. Hoje eles jogam num gramado terrível e não sabem jogar. Jogam a bola em cima do adversário, sabe? Não sabem nem tocar uma bola. Eu falo, meu Deus do céu, como muda as coisas, né? Sim. A gente jogava por amor ao clube. Você sabe que a gente ia de final de semana, às vezes para a praia, com os amigos e tal. Quando era sábado, que estava dando mais ou menos 10 horas, 11 horas, o jogo normalmente era às 2 horas da tarde, né? Subia todo mundo para vir jogar, depois voltava para Santos de novo. Quer dizer, porque gostava daquilo. Ou então a gente tinha medo de perder o lugar, né? Se falta, aí vai entrar de novo. Já pensou? Aí pendura a chuteira, né? Agora, além do Elite, é verdade que Itaquera teve o primeiro hotel da região leste? Hotel de Itaquera, que fica onde foi o prédio do Fórum, ali. Sim, do Leandro. Lá de Itaquera, ele teve o primeiro hotel, Antes Não, depois do Fórum, ele montou o hotel lá. E o Leandro estava indo muito bem. É que pegou aquela crise da mudança da nossa moeda, tudo, aí atrapalhou a vida dele, né? É um empreendedor. Mas o Leandro também danado, viu? Que empreendedor, que parceiro, viu? Aliás, uma pessoa que pode ser convidada aqui, não? Sim, já fica o convite aí. Já vou falar com o Leandro. Exato. Falar dessa história brilhante da Leandro de Itaquera, que é uma escola. Pode ter certeza, viu? Vai ter uma bela entrevista, viu? Com certeza, tem muita história. Vai ser bem bacana. E aí, por que eu peguei esse gancho? Porque Porque o prédio, né? O prédio chegou a abrigar o Fórum de Itaquera. Sim. E o Fórum de Itaquera, um dos projetos, né, encabeçados pelo Mana, um dos desejos da CDL, de que o bairro de Itaquera tenha um fórum próprio. Mas também esse projeto acabou aí na trave, né? Batendo na trave, né? Pegando o gancho aí do futebol. Não, olha, vou dizer uma coisa, não é que bateu na trave, né? O gol aconteceu.
É que aí não tinha o VAR ainda na época. Se botasse o VAR, questão de terreno, tava todo marcado voltado gol, atrás. viu? Mas aí... Ele ia falar, Para você ter uma ideia. Então, o Corinthians estava tendo a área, estava com o estádio quase todo pronto, alinhado para a Copa do Mundo, e nós conseguimos, através do deputado Fernando Capês, conseguimos a área que nós queríamos. Sim. Na direção da passarela, que sai da estação, indo para o Corinthians, naquela parte na frente era a área que ficou para a construção do fórum. Fomos em reuniões no tribunal, falamos com o desembargador, OAB Itaquera participou, todo mundo participou. A área municipal foi passada a área municipal passou no registro de imóvel para o governo. Sumiu esse papel aí, não sumiu não? Passaram a borracha, né? Acredita? Da noite pro dia... É o VAR, esse é o VAR. Passou, entendeu? Aí, quando eu fico sabendo... Cobrei OAB, cobrei. Como é que vocês deixaram fazer um negócio desse? Aí peguei o deputado de novo, fomos lá no setor setor de imóveis da prefeitura, não lembro o nome. Tá. No setor de imóveis lá, falamos com o secretário, falou, secretário, espera um pouquinho. Foi publicado, saiu no registro de imóvel, foi feita a escritura, passou tudo para o Estado, agora de repente some tudo e nós ficamos sem o terreno. Não, calma, não. Eu falei, deputado, eu quero terreno, porque eu tenho documento na mão, eu não vou ficar quieto, entendeu? Calma, mano, é assim, tal, aquela coisa toda, tal. Eu vou arrumar outro terreno para vocês. Eu falei, tem que ser o mesmo tamanho e na mesma distância. Eu não quero, o advogado tem que sair e cair no fórum. A distância do metrô, né? Isso. Conclusão, pegamos a parte de baixo aqui, onde está sendo feito o SESC. O sistema S ali que vai. Aí, ó, voltando um pouquinho. Aí essa área que era nossa, politicamente passou para o senhor Paulo Scaff. Outro político também, muito amigo, entendeu? Pegou a área, está parada até agora, lá em cima. Entendeu? De um lado está o... Eu acho que agora estão construindo, depois de anos, não tá? Não, lá em cima não. Não. Aí aqui embaixo... Não, mas lá em cima tem uma ala, tem uma parte do projeto do complexo lá embaixo está sendo construído lá do lado. Lá em cima no metrô, se eu não me As engano, duas posso estar áreas. enganado, Mas mas está no projeto. Com aquela, como chama aquela parte grande que tem lá em cima? do lado do estádio. Do lado do estádio tem uma área. Isso. Ali está sendo construído. No mesmo patamar do estádio. Isso. Depois já tem a rua que desce, aí do lado esquerdo tem a... Tem a parte de baixo, embaixo da FATEC, que também está construindo. A FATEC é em cima. Isso, a FATEC... Embaixo é o SESI. Isso, ali também está construindo. Tá, dos dois lados. Bem. Então, lá em cima eu não sei, até pouco tempo não estava. Agora não sei se está construindo. Mas conclusão, Paulo Scaff pegou lá. Certo. E agora, que a gente achou que era um assunto que a gente podia retomar para construir o fora e baixo, tivemos a surpresa que pegou a parte de baixo também. Sim. Então, hoje, voltou a estaca zero. Você entendeu? Então, é difícil falar. Aí as pessoas, eles falam, viu, Vanessa? O Roberto é bocudo, fala muito e tal. Não é que eu falo muito, eu não tenho rabo preso. Então eu falo, se você pisar no meu carro, eu vou gritar. Porque me dói. Eu grito, eu não consigo segurar a dor. Entendeu? Então o que acontece? Essa história é falta de força política. Por isso que nós pensamos em criar um jornal. Falei, olha, as entidades, todas elas têm uma força limitada, mas não tem voz, não tem expressão. Vamos criar um jornal, que o jornal fala por todos. Isso. E tocando no assunto do fórum, né, doutor, essa preocupação, né, de ter o fórum não é à toa, né? Você é advogado, né, mas parece que também é para ser médico, ou talvez nem médico, nem advogado. Conta um pouquinho essa história para nós. Haja coração, hein, para aguentar tudo isso. Não, quanto a termos assim de futuro, na minha juventude, a ideia era ser médico, né? Eu já estudava na questão biológica, né? Que você tinha que optar quando você estava fazendo o colégio, né? Que área que você ia querer e tal, né? Então eu fui mais para esse lado. Eu não sei se foi por influência de um cunhado meu que tinha o hospital, eu frequentava muito o hospital, gostava, né? Sim. E eu comecei a focar sempre em medicina. Fiz o objetivo, 2 anos, prestei vários vestibulares, mas tem coisas que o destino parece que ele trava, né? Então, várias vezes eu bati na trave, sabe? Eu cheguei a ser onde eu falei, agora eu acertei. Foi num vestibular em Vassouras, né, no Rio de Janeiro, né? Eu era o primeiro da lista de chamada lá. E aí, nós estávamos numa pensão, né? Que eu fiquei numa pensão para fazer o vestibular lá. E aí
era, não sei se coronel, quem que era lá, um dos diretores da faculdade, e aí mandou me avisar na pensão que eu estava, que eu não fosse embora, que eu era o primeiro da lista e provavelmente eu ia ter que fazer a minha inscrição, né? Sim. Aí eu nem acreditei, falei, meu Deus, agora foi, né? Agora não vai ter mais volta. Não tem mais como, né? Agora eu falei, agora eu tô dentro, né? Sim. Liguei para casa, falei para minha esposa, tal, papapá, papapá. Eu tava, acho que tinha 1 ano de casado, acho. E vocês não vão acreditar. Normalmente ele falou ali, em média, eu tenho uns 10 que desiste. Por quê? Porque quando você está fazendo, você presta em vários lugares. E Vassouras é um dos últimos, né? Então, o que acontece? Às vezes ele está sendo chamado em outros onde ele já entrou, né? Mas Sim. ninguém perde a oportunidade de fazer o vestibular para garantir, né? Sim. Então, ele falou, em média, 10 desiste. Você é o primeiro da lista. Por isso eu falei, agora eu tô. Né? Sim. Não desistiu um. Você acredita? Bem na sua vez. Falei, é demais isso. Aí, para piorar, eu acabei escorregando lá, torci o tornozelo, teve que engessar, aí a minha esposa teve que me buscar. Ou seja, não era para ser. Não era para ser. Aí, eu falei, não, aqui você presta o exame, tirou 7, está dentro. Falei, mas e concorrente? Não, não tem concorrente, é só você. Você tem que tirar 7. Né? Diferente do nosso sistema. Você tira 10 e precisa ter um QI, senão não vai. Você entendeu? E lá não. Falei, pô, então aí não vai ser fácil demais. Aí eu, voltando, é o destino. Conheci um cara no avião que ia descer em Corrientes. Tá. Né? E aí conversando, ele falou, nós estudamos aqui, estou no 4º ano, tá, papapá. Eu, vamos lá conhecer o pessoal, tá? Fui lá, tinha 10 brasileiros. Tá. Eu era o 11º. E aí eles fizeram minha cabeça. Falou, Roberto, faz o seguinte, você vem para cá, entendeu? Você faz a equivalência do bacharelado, porque uma das pior que o vestibular é a equivalência. Você entendeu? Eu tenho um monte de amigo nosso aqui que está enrolado, já se formou médico e não consegue o diploma porque não tem equivalência. Não consegue e passar eles na prova. estudam o que nós aqui não fazemos, né? É tudo mundial. É história mundial, é geografia mundial, e a equivalência do secundário era difícil, pela língua, por tudo, né? Aí eu fui para lá. Então falei, vou fazer que nem vocês falaram. Eu cheguei, já fui me inscrever, já fui fazer a equivalência. Ficava o dia inteiro estudando só para isso. Tanto que depois de 4 meses ninguém falava que eu era brasileiro. Tão bem que eu falava o castelhano. Entendeu? E aí passei nas equivalências, passei tudo, fui lá, prestei o exame, passei, aí comecei, mas aí eu nasceu a Thaís, minha filhinha. Tá. E aí a temperatura lá era 45 graus na sombra. Nossa. Era o nordeste da Argentina, Corrientes. Um lugar lindo, lindo. Mas um calor, no verão ninguém aguenta. E aí toda hora ela tinha crise de afobia, minha esposa também. E aí várias vezes bate, volta, bate, volta. Aí um dia os professores, lá você não se forma clínico, lá você se forma cirurgião. Então desde o 1º ano você já faz cirurgia. Você já fica no centro cirúrgico, né? Então, fica lá vendo, ajuda uma coisa ou outra. E numa dessas, o professor me chamou. Vem, brasileiro, vem cá. Eu falei, que passa, mestre? Que passa que hay que escolher? La mujer, la hija ou la faculdade? Falei, Nossa, sim. mas o que passa? Pô, as duas estão lá, estão entubadas lá, com oxigênio, com todo. E é perigoso. Então, há que decidir. E eu fiquei apavorado, né? Nossa, imagina. Mas eu Isso acho... era mais ou menos umas 6 e pouco da tarde, que era a hora que a gente mais ou menos parava, né? Aí Caramba. parei, Isso. fui para casa, eu ia a pé, né? Porque lá a gente anda muito a pé, né? Aí fui para casa, falei para minha esposa, Má, arruma as coisas. Falei, para quê? Falei, não, nós vamos para o Brasil. Por quê? Não está no dia. Porque de vez em quando a gente vinha, que é por causa de buscar dinheiro, ou ver a família, sabe? Então, cada 3, 4 meses a gente dava uma corrida, né? Aí eu falei, não, cansou. Falei, eu quero ir embora, não quero ficar Mas mais aqui. quantos anos você cursou medicina? Eu comecei o 1º ano. Isso tudo no 1º ano? Tudo isso no 1º ano, entendeu? Aí eu acabei, sabe, desistindo, foi uma dor terrível, ela não queria voltar, e eu falei, não, eu falei, tem que ser hoje, se eu não for hoje, eu não volto mais, entendeu? Então, vamos embora. Eu fiz a minha opção. O professor falou que eu tinha que escolher, que eu ia me dar mal. Falei, eu não vou pagar para ver. Eu sempre, Roger, eu sei mais do que ninguém sabe, sempre fui um apaixonado pela minha mulher. Sim. Aliás, já que você entrou no assunto,
atrás de um grande homem, sempre tem uma mulher maior ainda, né? E a Exato. dona Marisa, eu tive pouco contato com ela, mas o pouco que eu tive, o pouco que eu ouvi das histórias, né, que eu tive, eu tenho que tirar o chapéu para ela, né? Eu acho que ela é o seu contraponto, né, na sua vida, né, Era o meu de equilíbrio, ponto né? de equilíbrio, de ponderação, sempre pé no chão. Quando eu estava nervoso, ela, calma, calma, para, não fala nada, para. Até que eu ia ouvindo ela falando baixo, para, Sim. até que eu parava. Ela falou, respira, calma. Aí ela me abraçava. Eu sei, eu imagino. Isso está acontecendo, é recente a perda, né, do doutor, da esposa, e realmente a gente tem que enaltecer ela como família, como mulher, como parceira de vida sua, né, doutor? Exato. Em tudo que vocês construíram, família, os filhos, né? Tudo foi junto, né? Foi junto. ali, trabalhou muito, né? Todo Foi mundo... 52 anos de convivência grudado. É, É unha e cutícula, como falam, né? E aí, olha, arrumamos as coisas, chamei meus amigos, que a gente morava num condomínio, era um condomínio militar, né? Morava governador, o pessoal do exército e tal, e os brasileiros tinham o privilégio que eles deixaram ficar junto ali, né? Então, eu chamei os brasileiros e tal, pessoal, tô indo embora. O que você vai fazer? Vai buscar dinheiro para nós lá? Tal. Falei, não. Falei, eu tô indo embora. Mas o que aconteceu? Eu falei, não, o professor falou comigo e eu decidi. Falei, eu não vou ficar mais, não vou pôr em risco nem minha mulher, nem minha filha. Sim. Falei, chegou, eu acho que não é o destino. Você entendeu? Aí eu falei, ó, você fica com a gedeira, você com a televisão, você com o sofá. Deixei aqui, eu fiz um cheque do Banco de La Nación, falei, ó, tá aqui, tem um saldo aqui, vocês pagam para mim lá o aluguel, acerta tudo lá para mim, e o resto que ficou na casa, cada um pega o que na quiser. época que o dinheiro argentino valia alguma coisa, né? Eu tive essa felicidade. Você acredita, Roger? Antigamente... E hoje está igual. A minha neta teve lá, há uns dias atrás, e ela falou que é uma loucura o que vale o nosso dinheiro para eles lá, né? Quando eu recebia meu dinheiro lá, tipo assim, vamos supor, hoje, miseravelmente, você morar fora do seu país, você tem que gastar 5 mil reais, sabe? E era a média que a gente tinha lá para pagar o aluguel, viver lá. Para sobreviver. Né? Quando eu ia buscar esses 5 mil na fronteira, que eu ia na casa de câmbio e trocava em peso, eu tinha que levar uma mala, 007. E os caras falaram, meu, você é louco? Ele vai comprar o quê? Na Argentina? Com tanta plata? Eu falei, não, para pagar as despesas. Não, tá doido. Eu me dava ao luxo, Roger, nessa época que eu morei lá, eu chegava 11 horas assim, lá da meio-dia, às 4 a gente fala siesta, né? Você para para almoçar e descansa, dorme, e aí volta às 4 da tarde e vai até às 8 da noite, né? Então, é um modo de vida muito gostoso, sabe? Sim. Você está sempre descansado, tanto para passear quanto para trabalhar. Aí é bom, hein? Aí eu pegava 2, 3 brasileiros, que eram os mais próximos amigos meus lá, falei, pessoal, vamos almoçar em Buenos Aires? Você está louco? Como é que nós vamos para Buenos Aires? Eu falei, não, eu compro a passagem, vamos lá, só para a gente almoçar lá e volta de tarde. De avião? De avião. Oh, que legal. Você entendeu? Ô, Roger, pegar o avião lá era como se eu pegasse um ônibus aqui. Sim, era muito barato. Né? Para me dar o luxo de levar 3, 4 pessoas junto para almoçar. Eu queria fazer siesta também, mas aqui eu tenho os boletos. Os boletos não me deixam fazer siesta. Eu não ia entrar nessa questão. Eu só estava escutando, falando, mas que horas que é o descanso? Que horas é o almoço na Argentina, em Buenos Aires? Mas tudo bem. Os boletos, que eu tenho dos boletos, eu me acordo, né? Olha eu vou minhoca na cabeça da Vanessa. Pois é. Mas olha... Vou cobrar o Roger. Eu vivi uma época boa lá. Sim. Você entendeu? Eu ajudava um veterinário lá também. No período que eu estava fazendo as equivalências, né? A Thaís era pequenininha, né? Eu ajudava ele a fazer inseminação de gado. Porque eu tive sempre muita... como eu vou te dizer... Muita afeição com fazenda. Eu sempre gostei muito disso. Eu não sei de outra encarnação se eu fui fazendeiro, né? Mas até hoje eu gosto, né? De mexer com a terra, com criação, né? E eu ajudava ele. E a gente criou um grupo de amigos lá. Assim, amigos de idade. Eu tinha um vizinho que chamava Dominho, Dona Eva, sabe? Pessoas de idade que eram os pais nossos lá, né? E eles gostavam de ficar com a Thaís, me trazer lá, Chiquita, Lenita... A guarderia era do lado da casa do apartamento do Domingo. Lá é tudo blocos, assim, de prédios, né? Tipo das Coab nossas aqui, assim, né? E a guarderia era do lado.
Então, às vezes, se eu estava na faculdade ou a Marisa tinha um problema, a dona Eva que pegava a Thaís lá. Que a Thaís, na época, ela era a Graciela, né? Era outro nome, não era a Thaís. A Thaís era aqui. Lá era a Graciela, ela tinha a identidade dela lá, né? Legal. Mas foi um período muito bom, que me deixa muita saudade. Tenho muitos amigos, eu fui há poucos anos atrás aí, fui lá, um dos meus amigos era ministro da Justiça lá, legal. sabe? Outro era diretor da Santa Casa. Foi muito bom rever eles lá. É o que fica da vida, né, doutor? É Se não é as lembranças, né, e os momentos que nós temos, né? E depois eu preciso te contar uma passagem que eu tive na segunda-feira, de um encontro que eu tive eu acho lá. Que você me contou. Te contei já? Isso. É, muito bom. Foi uma das coisas boas que me tirou, sabe? Sabe quando você para pensar, falei, acho que eu não fui muito justo. Acho que eu errei também, sabe? E eu tava isso comigo, mas eu também não sou, assim, de dar muito o braço a torcer, você entendeu? Sim. Mas como a iniciativa não partiu de mim, eu também abracei. Um pouco de orgulho? Entendeu? Não, porque na verdade deu uma mancada comigo, mas eu também não precisava também ter cortado do jeito que eu cortei. Eu acho que é tudo no seu momento. Tudo no seu momento. Foi no seu momento. Como você mesmo disse, foi num momento assim espetacular, que talvez precisava. Tanto foi quando ele aprontou essa confusão, como foi quando ele me encontrou na rua. Ele me pegou em 2 momentos assim que eu estava com dificuldade, você entendeu? Então, mas graças a Deus é um peso que eu tirei também. Isso é bom, né? Foi muito isso gostoso, é muito bom. Isso aí. Agora, o Dr. Roberto Mana, como vocês podem perceber, é uma pessoa super transparente aí, dá para entender um pouquinho, porque ou as pessoas amam o doutor, ou elas odeiam o doutor. Mas, Vanessa, deixa eu só te contar uma passagem. Conta. O pessoal fala que às vezes eu sou bocudo, né? A gente tem que tomar cuidado. Teve um presidente, ex-presidente da OAB, nessa última eleição, e ele foi no meu escritório pedir voto, que ele foi com um amigo nosso da subseção de Itaquera. Gente, todo mundo vai procurar o doutor, isso sempre apoio, foi. Né? Sempre foi. Eu sou muito transparente, eu não tenho por que não falar aquilo que eu tenho rasgado. Eu gostaria de gritar isso lá dentro da OAB. Né? Então ele veio pedir apoio. Eu falei, doutor, eu não sei baseado em que o senhor acha que o senhor pode vir pedir apoio. Eu pergunto para o senhor, o que a OAB faz pelo advogado? O senhor está falando que quer ser candidato a deputado, o que o senhor vai fazer por Itaquera? Mas se vocês não fizeram nem quando foi presidente da OAB para o advogado, como fica isso? E aí? Não, mas por quê? Eu falei, o que vocês falaram quando o Serra cortou o convênio que tinha do IPESP com a OAB? Vocês me consultaram? Vocês perguntaram para algum advogado? Quantos advogados estavam aposentando? Eu era um deles, entendeu? Isso há uns 4, 5 anos atrás, não sei. Eu já tinha dado, hoje eu tenho 43 anos de advocacia. Eu devia estar, na época, com 38 anos, já tinha dado o meu prazo, né? Eu ia receber em torno de 12 mil de aposentadoria, pelo IPESP, que eu recolhi e paguei. Você entendeu? Entendi. Simplesmente o Serra foi lá e cortou e falou o seguinte, pega o que ele recolheu, que o que nós recolhíamos era subsidiado pelas procurações que nós pagávamos. Você entendeu? Então, ele mandou pegar o que nós recolhemos e devolver. Você sabe quanto eles me devolveram? E falou assim para mim lá, se o senhor quiser, é isso. Se o senhor não quiser, entra com ação. Entendeu? Me devolveram 42 mil reais. Para quem ia receber 12 por mês. Eu falei, vocês acham que eu sou idiota? E para minha filha, que tinha acho que 15 anos, eu recebi acho que 16 mil. Quer dizer, é uma vergonha. A OAB não falou um A, ficou quieta. Você entendeu? Quer dizer, a OAB, falei para ele, a OAB falou alguma coisa quando o Corinthians tirou o nosso terreno da construção do fórum ali? Vocês pensaram no advogado que estava perdendo o terreno do fórum ali? Falei, doutor, como é que fica essa história? Mas assim, tudo é momento, você sabe que tem política no meio. Eu falei, não, por isso que eu não vou apoiar ninguém, doutor. Falei, por isso que eu não vou apoiar ninguém. E o amigo que levou ficou até meio chateado comigo. E ele saiu de lá e perdeu? Perdeu, não. Foi ele. Mas, ó... Ele já saiu para... Bota na apoiou, perdeu. Não, você vê o que é a coisa? Eu vi ele, coincidentemente, ontem na televisão, de manhã,
é secretário de Estado. Ah, sim, sempre acha, né? É a panela. Caminho, Mas né? assim, Então- ouvindo essas histórias, assim, o Dr. Roberto Mano é um livro, assim, dá para escrever um livro. Aliás, E é aí, um assunto, viu? É um assim, assunto. Tem livro para ser escrito de vida, viu? E é legal, o que é legal é que ele fala, ele ouve, ele opina, ele acompanha. Ele é uma pessoa que está Antenado. de olho no que está acontecendo. E você lá atrás esteve muito presente, como acontece nos dias de hoje, com o comerciante. E nada mais justo do que a gente falar um pouquinho, voltando lá para a história, que eu fiquei sabendo que o senhor casou na igreja Nossa Senhora do Carmo, porque você achava o máximo, adorava aquela igreja. E ali naquela igreja cresceu-se, né, todo o comércio, que também abrigou ali a região, a nossa saudosa estação Itaquera. Então, como é que era aquele envolvimento? Isso é visto hoje? Mudou um pouquinho? Dá para fazer uma analogia do antes e do agora? Ah, sim, mudou muito, né? Essa história da igreja, por exemplo, eu fui coroinha nessa igreja, né? É. E eu lembro que em volta dela, e aquela de Sidona que vai para o Bradesco, assim, era E dá tudo para ver terra. o fórum até. Era tudo terra ali, entendeu? Então eu sou da época da terra, eu sou da época que colocaram paralelepípedo e sou da época que colocaram asfalto, né? E eu acho que a igreja sempre teve assim um ar bonito por estar no topo do bairro, aquela visão que ela proporciona, Bonita tudo, mesmo. né? E foi um momento, acho que um dos momentos mais felizes da minha vida, que eu casei, e saí naquela porta, parei no primeiro degrau lá no alto, eu e minha esposa olhando para aquilo tudo, falei, como eu gosto desse lugar. E aí, E eu, sei lá, Deus me abençoou tanto. O senhor sempre falou isso. Embora algumas pessoas, às vezes, fazem críticas porque não conhecem, né? Porque se conhecendo, eu acho que todos eles iriam pedir perdão pelas injustiças, né? De falar o que não sabe, né? Porque assim eu falo, como é que você pode falar? Quantas vezes você foi numa reunião da CDL? Você sabe quanto a CDL arrecada por mês? Você ajuda com alguma contribuição? Você deu alguma opinião alguma vez? Foi lá visitar para presenciar uma reunião, dar uma opinião? Talvez a sua opinião pudesse ter esclarecido muita coisa. Agora, ninguém vai e depois se acha no direito que nem agora. Estamos numa polêmica. Vamos pôr câmera lá no centro da queda ou não vamos pôr? Não preciso dessa porcaria. Não sei o que lá. Blá, blá. Espera um pouco. A câmera é pro consumidor, é para a família dele, é para os funcionários dele. A câmera é importante para todo mundo. É uma forma de segurança. Vai resolver? Não sei, mas vai ajudar. Entendeu? Mas isso é obrigação do Estado, é o que eles falam. Isso é obrigação do Estado. Mas espera um pouco, se o Estado não faz, você não faz? A obrigação do Estado é te dar saúde. Se não te dá, você deixa a tua filha, tua mulher morrer, porque o Estado não deu? Você tem que correr. Entendeu? Agora, a história do pedágio. Nós temos duas soluções, né? Ou você ajuda a combater tudo isso que está errado, entendeu? Que é desgastante, ou então Aliás, Roger, eu acho que vale ressaltar, nós falamos com a doutora Vanessa, né, que foi a nossa primeira entrevistada, e ela elogiou muito, né, a organização, o trabalho do Dr. Quinteiro à frente do Conseg Itaquera, né, a CDL, enfim, e nós citamos a questão da segurança no bairro, e ela falou realmente que as câmeras ajudam e muito a inibir qualquer tipo de ação, e nós lembramos também a questão das bases comunitárias, né, das bases, aliás, dos postos da PM, né, que a gente tem ali na Tomaso Ferrara, e tinha uma que até a CDL, junto com os comerciantes, ajudaram, né? Américo Salvador Novelli. Américo Salvador Novelli, e aí construiu isso. É uma base blindada lá, toda, enfim. Bacana. E aí, pegando esse gancho, como nós havíamos falado muito da questão lá da Praça da Estação, agora chega, nós até comentamos com a delegada, chega a sede da Força Tática para aquele endereço. Né? Isso coloca um ponto final na história da Praça da Estação. A gente vira essa página e dá um fôlego a mais para Itaquera, vamos pôr um ponto final e vamos seguir daqui para frente? Porque o passado já foi esclarecido, já foi dito.
está sendo resolvido na justiça, enfim. Isso até que ponto é importante, né? Como essa vinda pode mudar tudo? Olha, Vanessa, eu vejo assim, o que o Roger e o Dr. João Quinteiro estão falando, são dois jovens que abraçaram... Gostei do jovem. Que abraçaram, não, para mim vocês são jovens. Dois meninos. Tem idade para ser meus filhos, né? Então, abraçaram as entidades e as causas do bairro. Eu sei que nenhum dos dois está lá como eu, não é por dinheiro. Porque eles estão perdendo, não estão ganhando. Como eu sempre perdi, você entendeu? Então, eu acho que o João, quando comentou comigo que a companhia estava procurando espaço, eu estava vendo um terreno na Tomaso Ferrara, mas aí teria acho que pagar um aluguel, mas também não tinha dinheiro, e vai daqui, vai dali. Eu falei, João, por que não tentamos aqui onde era o centro de graduação? Falei, você está mais alinhado na subprefeitura? Tenta levar o comandante lá e nós aqui apoiamos. Faz a interlocução. Colocamos aqui, vê o que precisa, a gente ajuda. Tal, e deu certo. Entendeu? O que a gente quer é isso, é fazer coisas importantes. E hoje, uma das coisas importantes que nós queremos para os lojistas e para a população é segurança. Entendeu? Porque tanto pode acontecer com filho meu como filho de amigo meu. É importante que a gente faça pela nossa população. Sim. Independente de eu conhecer ou não conhecer, você tem que respeitar. Sim. Tem que fazer. É como essa questão que eu falei dos sanitários, né? É uma coisa que nós precisamos resolver urgente. Temos que rever com os lojistas, eles têm que fazer banheiro, diminuir o espaço. Eu não sou de passar a mão na cabeça do lojista, não. Eu sou amigo e parceiro deles, mas eles têm que fazer a parte deles. E ter sanitário não é questão de querer, é obrigação. Sim. Senão ele não pode funcionar. Agora, eu sei de comércios de Itaquera que tem um sanitário é do dono. Nem o funcionário pode usar. Como é que faz? Complicado. Um idoso, uma mulher grávida, uma criança, como que faz? Como é que você vai fazer compra? Hoje é a história do shopping, né? Você vai no shopping por quê? Você não tem sol, você não tem chuva, você tem sanitário a hora que você quiser, Sim. é limpo, é bonito. Estacionamento. Você Tem uma certa segurança. Quer dizer, Segurança. são coisas que tem custo também. Sim. Nós, por exemplo, é o que eu falo, nunca compare o comércio de rua com o comércio de shopping. Porque eles oferecem aquilo que nós não oferecemos. Só que eles não têm o preço que nós temos. Sim. Tudo é custo-benefício. Entendeu? Só que nós aqui na rua temos que nos organizar. Nós temos que dar o essencial para o consumidor. O que eu costumo Sabe? falar, doutor, é o seguinte, nós temos que trazer o modelo do shopping para a rua. Né? Olha que eu tentei, hein? Não, é difícil, né? É difícil demais. É. Mas a ideia é essa, segurança. Estamos trazendo as câmeras. Exato. Estacionamento. Pô, a ideia de trazer a subprefeitura, ter os estacionamentos lá, já resolveria também, né? Exato. Fazer as campanhas, os lojistas se juntarem, que é aquela questão, a mesma coisa do centro gastronômico, né? Em Se datas juntar comemorativas. em datas comemorativas, alguma coisa do tipo, e decorar as ruas, fazer, mas isso precisa de união. Se nós não tivermos união, Investimento integração também, e né? investimento, né? Porque não é gastar dinheiro. O problema é que às vezes o É lojista pensa, investimento. estou gastando, não é, ele está investindo. É isso que o lojista não entende. Que se ele investe na CDL, a CDL está trazendo lucro para ele. Sim. Por quê? A finalidade da CDL é trazer vantagens para o lojista. Então a gente traz coisas que, se ele fizer pela CDL, ele vai ter desconto. Mas o senhor Ele vai não ganhar. acredita Não, e que- são coisas que a CDL consegue trazer e ele sozinho Não não. consegue. Entendeu? Mas Vou tirar. aí a gente não cai naquela mesma questão do consegue, que a gente até brincou Sim. com o Dr. Quinteiro. Ah, não consegue nada. Ah, a CDL vai fazer o quê? CDL não faz nada. Não, é assim, a CDL faz, ele não está vendo, mas ela faz. Então, aí É que a tá. gente... É que talvez a história do pato, conta a história do pato e da galinha. Qual é a diferença? É que eu digo. Então, as pessoas, por exemplo, quando a galinha bota, todo mundo fica sabendo, porque ela faz um escândalo terrível, né? Cantando e aquela Uhum. coisa. A pata ninguém acha o ovo, às vezes até estraga. Porque ela bota e sai quietinha. Entendeu? E aí, onde está o ovo dessa pata aí? Que ela não cantou, não fez nada? Talvez a gente faça pouco barulho, né? Exatamente. Que é o que a gente está Eu já até mudando comentei agora. isso hoje. A gente precisa falar mais do que é feito. Das Exato. lutas. Por exemplo, trazer a vinda do prefeito aqui, sem exagero, tem uns 6 meses, né, Roger? Que eu Sim, estou correndo na atrás briga. disso. Mas não é fácil. São problemas deles lá dentro. A Câmara Municipal, num trabalho árduo lá com o plano diretor, agora que Sim. acabou. Agora, Eu estava até tentando falar com o vereador que estava alinhando lá, mas ele está no Canadá descansando. Entendeu? Quer dizer, não depende só da nossa vontade, a gente tem que trabalhar isso. E eu Tem estou toda uma agora prestes agenda, para um né? amigo nosso fechar essa agenda com o chefe de gabinete Sim. do prefeito para a gente ir lá falar com ele. Então nós vamos lá,
vamos conversar com ele, vamos levar nossas propostas, e aí parece que ele vai para Itaquera. Aí eu gostaria de estar recepcionando ele lá em Itaquera com as nossas É um entidades. ótimo momento, né? A prefeitura, eu acho que está com capacidade financeira. Sim, sim. O que nós pedimos não é muito também. E é mais do que justo, porque se nós estamos nessa crise toda em Itaquera, foi a prefeitura e o Estado que provocou. Entendeu? Eu não mandei ninguém mudar para Itaquera. Quem levou eles é a prefeitura e o Estado. Sim. Quer dizer, então você tira as pessoas do outro lado, traz para cá e manda ela trabalhar do outro lado. Quer dizer, não tem transporte público, não tem nada que dê conta. Aí tem não temos vias de acesso, não temos nada. Então, mas aí tem um outro projeto da CDL, que é o sistema binário de trânsito, para poder facilitar todo... Vai resolver muita e coisa. E trazer o emprego também para Itaquera. Né? Essa é uma aliás, CDL não desenvolve Itaquera. Aliás, a obra social Dom Bosco, do nosso querido Rosalvino, né, que muito faz por Itaquera também, uma das brigas dele, né, no bom sentido, é trazer investimentos para Itaquera, formação de educação para que as pessoas trabalhem no próprio bairro. Não, o trabalho do padre Rosalvino, eu sou amigo pessoal dele, gosto dele, ele já frequentou muito minha casa, é sensacional. É sensacional. Eu não vi outro fazendo esse trabalho. Como o trabalho do Fran também. Entendeu? Política separada. O trabalho que o Fran faz é sensacional com a criançada, sabe? Eu não sei politicamente se seria bom ou seria ruim. Ele também não conseguiu, né? Mas o trabalho que ele faz é sensacional. Tem que tirar o chapéu. E o do padre Rosalvino é tirar o chapéu. Trouxe a pista de atletismo. Entendeu? Você vê que eu briguei naquele Parque Linear. Briguei para não pôr o campo de futebol, que era uma coisa certa, chegaram a colocar trave. Eu fui atrás dos secretários, brigando, falei um monte, entendeu? Amigos pessoais meus viraram até a cara para mim, eu falei, não vou deixar. Entendeu? Você pode ser o que for da prefeitura, eu quero ver você pôr esse campo lá. E não deixei. Agora, quando o Fran falou, vamos colocar a pista lá dentro, eu falei, a pista dá. Entendeu? Você pega uma parte lá, não vai impedir. Porque o Parque Linear ele tem uma finalidade. Tem um propósito. É ligar o centro ao metrô. Só que as duas pontas não fizeram. Fizeram meio, não fizeram as duas pontas. Você entendeu? E também tem a questão da ciclofaixa. Ciclofaixa, né? Entendeu? Então, parou, né? Então, eu vejo assim o trabalho do padre fantástico. Então, esse binário, ele vai fazer uma ligação do centro de Itaquera, da Tomaso Ferrara, ele vai beirando o Córrego Verde até a Monte Pino, lá no Parque do Carmo. Acaba o problema, que uma via vai subir e outra vai descer. Vai canalizar o rio todo, como está sendo feito, um trabalho... Eu não sou só crítico, não, né? É a primeira vez que eu vejo fazer uma obra decente para Itaquera. Essa canalização que estão fazendo. Entendeu? É coisa sensacional. Estão abrindo, limpando e concretando tudo. É o que tem que ser feito. É que assim, normalmente, fazem alguma coisa para Itaquera, é o seguinte, lá na cidade, trocou essa mesa aqui, essa mesa está ruim, está caindo. Manda ela para Itaquera. Manda o resto, manda a sobra. Estamos cansados de pegar resto. Entendeu? Nós queremos coisa boa, coisa nova. Entendeu? Nós merecemos, né? Coisa nova. Eu penso muito. Eu acho que a minha missão maior é essa, e eu tento passar isso para o Roger e para o João, é com a nossa população. Eu acho desumano o que é feito com o nosso trabalhador. Itaquera, vamos supor, de 100%, 90% é trabalhador. É trabalhador. Eu sei que muitos não vê os filhos, a não ser no domingo. Ele sai de manhã, os filhos estão dormindo. Ele volta de noite, os filhos estão dormindo. Por quê? Porque ele perde 3, 4, 5 horas no transporte. Um transporte caótico. Novo, mas caótico. Porque não aguenta mais tanta gente. E não é a solução. Não adianta pôr mais metrô, abrir mais via, que não vai resolver. A solução é só uma. Isso. Aquele cidadãozinho de esquerda lá atrás entendeu. Que é o Haddad. Você entendeu? Falei, prefeito, não é nós irmos para lá. É lá que tem que vir para cá. Sim. Você entendeu? As empresas têm que vir para cá. O poder público economiza, o consumidor tem uma qualidade de vida, né? E consome no bairro, porque vai estar no bairro, não vai consumir lá fora, né? Estuda lá dentro, né? Então, ajuda em tudo. Qual é o trabalhador de Itaquera que pode acompanhar a mulher ou um filho no médico? Quando? Como? Dá. De madrugada não dá, não. Apesar que agora, ultimamente, é só de madrugada. É só de madrugada. Como ele trabalha? Entendeu? Então, eu penso muito nisso, sabe? Deus me abençoou tanto
Porque eu falei, não, enquanto eu tiver força, não é muita, né? Mas enquanto eu tiver um pouquinho de força, eu vou continuar lutando nisso, entendeu? Tentar mudar essa realidade. Considerado um brigão, entre aspas, né? Por Itaquera, sim. Então, por conta disso, até, Roger, toma essa liberdade, que foi por isso que você idealizou e criou o Desenvolve Itaquera, o jornal? Foi para dar voz para as outras. Porque eu não fiz isso só para a CDL nem para o NDI. Você entendeu? Eu fiz para todas as entidades. Tanto que o jornal abre espaço para todos. Que alguns não usam. Né? Mas todas as entidades podem falar. Da OAB, o Rotary, quem tiver, pode falar no jornal. Tem espaço. Sim. Então, nós não temos vereador, não temos deputado, mas temos jornal. O que você quiser que fale, nós falamos. Sim. Entendeu? Dentro do que é possível falar, né? Não dá para falar tudo o que a gente quer. Às vezes, né? Eu, às vezes, dou uma segurada do doutor. Agora, sim. Esse é meu freio de mão. Tudo isso, gente, é para explicar que a CDL, ela tem o lojista como primeiro viés, mas o doutor Roberto Mana, ele criou o Desenvolve, né? Justamente para se juntar a todos, né, de Itaquera que precisam ser ouvidos e também a mídia que sempre esteve presente, a mídia local de Itaquera que sempre esteve lá, a gente sempre ressalva, dá destaque para os nossos colegas, né, Roger? A mídia regional é extremamente importante, né? A gente gosta de deixar isso bem claro, porque a gente veio para somar, né? E o doutor, ele deu essa oportunidade para a gente, e a gente quer seguir esse legado de dar voz às pessoas, né? Eu queria lembrar uma coisa, né? Eu queria lembrar o primeiro dia que eu conheci o doutor. Né? Eu estava com o projeto Desenvolve Itaquera já meio começado, né? Daí eu fui lá para ver, né, a possibilidade de dar continuidade no projeto. Foi quando eu conheci CDL, conheci tudo isso aí, né? Todo esse processo. Vamos falar, 7 anos. E aí sabe o que acontece? Ele apareceu um dia errado, na hora errada e no lugar errado. Muito bem, Roger. O presidente que ficou de lá para ser o candidato a presidente. E o candidato não foi. Eu falei, meu Deus do céu. Não, isso foi anos depois, né? Foi alguns anos depois, né? Na verdade, a gente já tava... Olhei para ele, você. Você não quer assumir? Ele também não titubeou muito, não. Ele falou, mas não tem, tal. Eu falei, não, eu ajudo. Se você precisar, eu ajudo. Eu vou estar do teu lado. Foi a hora que ele falou ajuda. Eu falei, se você me ajuda, a gente vai junto, né? E, olha, foi uma surpresa. Tá indo melhor do que eu. E só voltando ao dia inicial, né? A gente falou sobre Desenvolve Itaquera e ele contando, e foi o dia que ele me conquistou. Porque ele falava com tanto amor de Itaquera, com tanta propriedade, assim, profunda, né? O orgulho de ser itaquerense, esse negócio de não ter partido Itaquera. Então ele foi, meu, que coisa maravilhosa, né? Eu lembro que ele contou para mim. Exatamente. Eu conheci o doutor Roberto Mana, é um cara apaixonado, né? E foi o que fez, né, na verdade, a gente seguir com o projeto Desenvolve Itaquera e depois amizade e outras coisas mais que hoje eu só posso agradecer. Você vê que aumenta bastante. É o que eu falei para ele, você não vai ter ganho direto, mas indireto você vai ter muito ganho. Ganho não só financeiro, ganho de amizade, amigos, de espaços que se abrem. Só de conhecer pessoas de Itaquera que eu não conhecia, apesar de ser de Itaquera, né? Você, doutor Quinteiro e outros N mais aí, para sair ganhando demais. Né? Muitas entidades, muitas pessoas que lutam em prol de algo, né? Então só sai ganhando. Gente, tem uma coisa muito importante também, nosso grupo de WhatsApp do Desenvolve. Gente, ali o negócio pega fogo. Sim, são itaquerenses natos. Não tem noção. Então você tem um bombeiro direto ali. Tem representante da subprefeitura, porque assim, a gente não consegue, né, a gente dá a voz a todo mundo, mas a gente não consegue, às vezes, colocar tudo nas páginas dos jornais, tudo aqui. Então, tem também o grupo de WhatsApp do Desenvolve, que é justamente para as pessoas irem falarem, reclamarem, mostrar o buraco, isso e aquilo. E, gente, se você não está participando, participe, porque ali tem é um momento que a pessoa pode falar, eu não tenho para quem falar. Fala para o grupo. Coloca lá no grupo. Um vai te apoiar, outro vai criticar, mas é isso aí. Dá uns quebra-pau às vezes, mas faz parte. É isso que movimenta. Isso a gente tem que reconhecer que nós temos um bombeiro de plantão. Quando vê que tá pegando fogo, ele vai. Mas isso é legal, né, gente? É assim,
A gente tem o mediador, doutor Quinteiro, é o mediador nato do grupo. Mas, assim, É o bar. É o bar. Mas eu acho assim, eu acho que é muito legal, por mais que o senhor faça, que o Roger faça, que eu, enquanto jornalista, possa vir a fazer, gente, nunca vai ser o suficiente. E isso é normal. Por mais que a gente se esforce, as pessoas vão gostar, vão criticar, vão elogiar, é normal, a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente não vai agradar todo mundo. Mas pelo menos, assim, o que eu digo, nesses mais de 20 anos, 25 anos de jornalismo, eu sempre busquei fazer o melhor e sempre busquei atender, assim como o Roger, e eu acredito que assim como o doutor, nesse bate-papo muito franco, né, aqui com a gente, que foi assim, eu acho que deu para muita gente entender e conhecer um pouquinho mais do que é o Dr. Roberto Manna. Pouquinho, porque tem muita história. Porque tem muita história, né, doutor? Eu acho, Roger, você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode passar a palavra para o doutor aqui, que se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Fazer a finalização, que fique à vontade para falar, né? Assim, e obrigada, né? Obrigada porque se a gente está aqui hoje e dando esse espaço para vocês, começou com ele. Exatamente. Isso a gente não pode deixar de falar, né, Roger? Não, extremamente importante. Não é questão de puxar saco, de rasgação de seda. Gente, é um trabalho. Vocês não sabem o quanto a gente trabalha para fazer tudo isso acontecer. É o negócio das pingas, né? Todo mundo vê as pingas que a gente toma, né? Mas os tombos no meio aí desse projeto todo, né? Que é difícil. Então, doutor, por favor, faça a sua finalização. Olha, é assim, muita gente questiona, né? O porquê de eu me empenhar a fazer. Eu já falei. É a questão de tentar retribuir tudo que Deus me permitiu nessa vida. Eu conquistei muito mais do que eu tinha em meta. Você entendeu? Pela família que eu tenho, pela mulher que eu tive, você entendeu? Só me resta ajudar. E eu não preciso de mais nada. Para mim, o meu ciclo já praticamente está encerrado, profissionalmente, né? Então, a gente tem negócios, eu estou tocando devagar, tenho o apoio do Roger, apoio do Dr. Quinteiro, a gente tem algumas empresas daí, estou tentando viabilizar para todo mundo, para poder prosseguir. Meus filhos, cada um tem uma atividade diferente. Graças a Deus estão todos definidos, já estabilizados, né? Então, os caras falam, por que você não vai viajar? Por que você não vai fazer isso? Porque eu só sei trabalhar. Foi só isso que eu fiz a vida toda. Trabalhei. E nunca, muitos passam na rua, eu ouço às vezes a pessoa falar, o cara é metido, o cara é nojento. Se tem uma coisa que eu não sou metido, eu sou tímido. Se eu não te conheço, eu nem te olho. Entendeu? Agora, se eu te conheço, eu faço questão. Parar, te abraçar, entendeu? Te beijar, entendeu? Mas se eu não conheço, às vezes eu passo batido. Entendeu? E as pessoas confundem as coisas. Entendeu? Então, eu não sou metido. Eu comentei já com o Roger, eu comecei minha vida vendendo bilhete de loteria, tive bar, de bar foi para lanchonete, restaurante. Eu fui, acho que, o primeiro na região. Acho que eu fui o primeiro catador de papelão. Na época não se falava em reciclagem, hoje até meio chique o negócio, né? Eu vou montar uma reciclagem e tal. Na época era até meio vergonhoso, né? Sair juntando papelão, lista telefônica. A gente corria escola, corria armazéns, mercados, catando papelão e tal, prensando e vendia ali na marginal. Quer dizer, eu nunca fui metido. Onde eu achava que tinha negócio, eu corria. Então, eu falei pro Roger, né? Eu tive tudo isso, tive açougue, tive postos de gasolina, tive 3, 4 lojas de carro, tive fazenda, tive posto de gasolina no interior, eu tive fábrica de mandioca, eu tive fábrica de tijolo, olaria, eu tive criação de carneiro, criação de gado, plantei feijão. Quer dizer, eu tenho isso de um amigo, tio da minha esposa, meu padrinho de casamento, ele sempre falava para mim, Roberto, se ele ouvir isso, ele vai dar risada. Ele falou, Roberto, se o cavalo passar arreado, não pensa 2 vezes, bicho. Monta. Não importa para onde ele vai. Monta. Porque não é toda hora que o cavalo passa arreado. E eu sempre foi isso. Eu nunca perdi a chance. Muitas vezes eu caí do cavalo, quebrei a cara. Mas assim, no geral, eu sempre fui vencedor. Eu nunca me abati. Eu caía, levantava de novo, corria e tal. Eu nunca teve tempo ruim, eu tive medo. Paguei. Ainda esses dias aí, com o falecimento da minha esposa, minha filha ficou até nervosa por causa do inventário,
Porque a gente já não tinha quase mais nada no nosso nome, né? Nós passamos tudo para uma empresa, né? Então, mas tinha alguns bens ainda pessoais que eu não consegui, por questões jurídicas, aí não consegui passar para a empresa. Que, por incrível que pareça, depois que ela faleceu, saiu essa documentação. E agora é que estão passando. E então, eu tinha 60 dias para fazer o inventário dela. E eu me doía muito fazer o inventário. E aí eu pedi para outra colega do escritório fazer. Falei, doutora, a senhora faz para mim isso aqui? Eu chamei a secretária e falei, olha, separa essa documentação, digitaliza tudo, entrega para a doutora e ela vai passar para a escrevente, que é parceira nossa. Falei, ela vai cuidar de tudo. E eu não sei o que aconteceu. No último dia, a minha filha me liga, pai, mas tá faltando coisa, não foi feito, não sei o que lá, babá. Eu falei, Thaís, pelo amor de Deus, filha, sexta-feira, eu não tô a fim de pensar nisso, não vou ligar para ninguém, essa hora era umas 5 horas da tarde. Eu falei, não vou ligar para ninguém para ver isso aí. Eu falei, segunda-feira vai ter multa. Eu falei, filha, se tem uma coisa que teu pai nunca correu, foi de pagar multa e juro. Porque a gente só consegue as coisas quando você paga multa e juro. Eu falei, agora, eu nunca vendi nada com medo. E nunca vendi. Eu só comprei. Vender para mim é uma palavra que eu não conheço. Você entendeu? Por quê? Porque eu sempre lutei pelo que eu tenho. Por maior dificuldade que eu passasse, eu falei, eu prefiro pagar multa, pagar juro, mas não vendo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso tem que levar para os filhos. Vocês têm que aprender a defender o que tem. Porque vender é muito fácil. Conquistar é difícil. Sim. Eu dei a minha vida da sua mãe para a gente ter o que nós temos. E eu passei tudo para vocês pela empresa. De vocês, é uma empresa hereditária. De vocês vai para os netos. Dos netos vai para os bisnetos. E é proibido a venda no contrato. Não permite. A venda só cabe numa troca por bem maior. Senão, não vende. Vender por vender não tem, está no contrato que não permite. Então, eu acho que isso foi a minha vida. Entendeu? Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele me permitiu. E tentar ajudar as pessoas que eu gosto, todo mundo de Itaquera. Gosto. Eu te falei que eu tirei um peso esses dias, né? Era uma pessoa que eu sempre gostei, ele sempre gostou de mim e nós nos desentendemos, entendeu? E graças a Deus acabou também. Passou, já está tudo em ordem. Então eu quero continuar fazendo o que eu sempre fiz, ajudar. Eu não importa, eu não preciso te conhecer. Se você precisar de uma ajuda e bater na minha porta, com certeza eu vou te ajudar. Isso foi profissionalmente em qualquer setor, sabe? No que meus filhos trabalham, se precisa eu ligo para o meu filho, ou para o dentista, ligo porque é médico, para minha filha Thaís, ela sabe tanto de hospital quanto o meu filho que é médico, ela é advogada, né? E tanto que ela frequenta o hospital. Então, eu passo isso para eles, que mais importante que tudo é atender o próximo, entendeu? Porque a gente não é nada. E eu falo para eles, vocês nunca deixem subir na cabeça pelo que nós temos, porque tudo isso que está aqui, eu devo a muitos amigos que me deram a mão lá embaixo. Sim. Que muitas vezes eu fiz algumas coisas e a minha filha me cobrava. Pai, o senhor é louco? Não sei o que lá. Porque um amigo meu chega lá para pedir dinheiro emprestado, eu não empresto. Eu não vou perder um amigo por causa de dinheiro emprestado. Quanto você está precisando? Não, eu estou precisando de R$500, eu estou precisando de 1.000. Está aqui, ó, presente. Não, eu venho te devolver. Eu falei, não quero, eu estou te dando de presente. O mais importante para mim é a tua amizade. Esse dinheiro eu estou te dando, não quero nada. Você não está precisando de ajuda? Eu estou te dando. Entendeu? Mas eu vou trazer. Eu falei, não, você não me traga. Se você tiver o dinheiro que quiser devolver, você passa para outro. Dá para alguém, para ajudar alguém. Entendeu? Eu já passei para você. Entendeu? Por quê? Porque muita gente me estendeu a mão. Entendeu? Que, por exemplo, o Luizinho, o Zezinho do Negreiro, eles poderiam ter falado não. Qual o problema para eles? Os caras já eram ricos. Sim. Qual o problema de falar não para mim? Mas não, eles me ajudaram, estenderam a mão. Então, sempre que eu puder, eu vou ajudar. Entendeu? Eu só tomo cuidado para não deixar ninguém me puxar para o buraco junto. Entendeu? Porque eu sei o quanto é difícil as coisas, né? Então, é aquilo que eu falei. Eu prefiro dar do que correr o risco de perder o dinheiro e perder o amigo. O dinheiro, para mim, não vai fazer falta. Você entendeu? Mas o amigo vai fazer. E, às vezes, por causa de porcaria, você perde o amigo. Sim. Você entendeu? Então, são coisas que a gente toma como lição na vida. Minha esposa também sempre foi muito tranquila nessa parte. Então é só isso, viu, Vanessa? Agradecer a Deus por tudo, agradecer a vocês pela oportunidade, por tocar muito bem esse jornal, o Desenvolve. Eu sempre falo isso, esse jornal é um projeto. Se você quiser ajudar, nós vamos tentar te retribuir. Tanto que nós não cobramos, o Roger sabe disso, aquelas propagandas que nós não colocamos o que é normal.
que seria muito mais do que nós recebemos deles. Nós fazemos para manter o jornal, nós não visamos lucro naquilo. O Roger cobra para manter as despesas dele, entendeu? Pagamos o Estadão, você entendeu? E a gente paga as despesinhas que tem. Quer dizer, não viso ganhar, não, quero ganhar 10 mil no jornal, 5 mil no jornal. Não, não tem isso. É o suficiente. Eu falei para ele, se não tiver o recurso para rodar o jornal, não vamos pôr mais no bolso, não. Entendeu? A gente pula a edição. Mas, graças a Deus, não tem acontecido. A gente, resumindo, ele jogou, tá eu na piscina e falou assim, e a gente se vira todo mês, né? A gente faz o recurso acontecer. Não, a gente fala, mas Sim, a gente não deixa a CDL fechar, não deixa o jornal parado. De um jeito ou de outro, na hora H, a gente acaba... A gente, infelizmente, pega amor, né? A gente fala, não roda a edição, pronto. Mas na hora H... Não, tal, roda. Roda. Gente, esse foi um bate-papo mais do que especial com o Dr. Roberto Mana. Gostaria muito de agradecer a sua presença, por ter aceitado esse convite num momento tão delicado da sua vida. E acho que foi uma forma até da gente mostrar um pouquinho do doutor, dele poder se expressar, para que as pessoas entendam também um pouco do que é o Grupo Desenvolve, né? Ele tem um fundamento, né? E sim. a gente está aqui fazendo tudo com tanto carinho. Agradecer ao Roger por mais uma entrevista. Número 2, hashtag 2. Hashtag 2, é o Hashtag segundo podcast 2. Já. Fala. Eu queria só falar... Fala. Eu queria só falar uma coisinha que... Até 2, 3. Não, só pra... Eu vou passar assim, de primeira mão. Vou tentar colocar mais um equipamento nas nossas necessidades do bairro, visando o bairro. Sim. Entendeu? É uma forma de divulgar o nosso comércio de forma muito econômica e eficiente. Você entendeu? Eu estava até falando com o João, né? Por exemplo, citando nomes aqui, né? Será que a pastelaria do Hiroshi, que a gente come lá todo dia, né? Será que ele sabe que, por exemplo, né? A loja do Nicolete vai fazer uma liquidação a semana que vem? Bem provável. Mas a rádio pode estar anunciando isso o dia todo. Sim. E nós vamos orientar o lojista a manter essa rádio ligada, e talvez até no som. Sim. Do próprio estabelecimento. Olha que legal. Vamos pensar também numa televisão com a propaganda do bairro. Sim. Entendeu? Em Mogi, onde eu moro, tem muito disso, né? Tem. Não tem televisão a mídia bacana, né? alternativa. Ele está ganhando cada vez mais É aquilo que eu espaço. falo, nós lojistas de rua, né? Nós temos que pensar nesses equipamentos para ajudar o lojista. Até ele entender que ele tem que participar. Que é para o bem dele. Nós estamos buscando meios, mas não estamos ganhando nada nisso, é só ele participar. Sim. Ele vê quanto a gente gasta. Ele vem no jornal, ele vai ver o balanço do jornal. É, o custo. Ou o que recebe e no Olha, que eu vou gasta. falar uma coisa que eu nem sei se eu poderia falar. Quem é associado CDL Tem 50% de tem desconto 50% no anúncio do jornal. de desconto. Aí, ó. É uma maravilha. Então, entendeu? assim, é isso, só para complementar o que você está dizendo. Entendeu? Mas é isso, vamos continuar lutando. Eu conto sempre com vocês. E principalmente você, Vanessa, que agora eu sei que você está ficando importante. Que a Globo não te descubra, entendeu? Que a Globo não te descubra e que você continue com nós aqui, viu? Olha, Entendeu? Eu só eu vou fazer igual a Maria Branca. vai para baixo da cabeça. A gente se diverte, né? A gente Não, mas é isso. Eu agradeço Muito muito a obrigada. você, o Roger, o Quinteiro. O Quinteiro é uma pessoa assim que eu ainda também não consegui entender muito, né? Quinteiro? Esse é ligado. Primeiro você tem que entender o currículo Esse dele. é ligado 24 horas. Não, esse é Eu falei- danado, hein? Eu falei, nada como ter o pique dele. Viu, meu? Olha, ele é o único cara que consegue transformar 24 horas em 48. Mentira, porque o Roger tá quase lá, gente. Ah, é? O Roger tá quase lá. Bom, mas é eu isso vou aí. ter que... Gente, adorei. A gente extrapolou o tempo aqui, mas Sim. foi muito legal. É que o assunto é muito bom. Ó, a eu pessoa- peço desculpas, ele sabe que quando eu não gosto de falar muito, mas quando eu começo também, precisa botar os cortes. Ele comentou. Ah, não sei se eu vou travar, às vezes eu não vou conseguir falar muito. Falou o necessário, o suficiente, foi perfeito. Eu espero que, sei lá, alguém tire alguma coisa de boa de tudo que eu falei. Não sei se eu falei alguma coisa boa, né? Mas Não, só coisa boa. eu só posso dizer para você o seguinte: é só lutando que você pode conseguir, não tem outro caminho. Sim. Você entendeu? Às vezes a gente vê muitas pessoas na Não rua tem atalho. pedindo ajuda, pedindo tudo, mas assim, falta vontade. Falta vontade. Tem as dificuldades? Tem. Mas assim,
tem muito trabalho por fazer. Tem oportunidades Não também. espere cair do céu. A gente tem que correr atrás. A única coisa que cai do céu é chuva. Não tem Tá. como. Entendeu? E é uma oportunidade para vender guarda-chuva. Exatamente. Né? Tem que aproveitar. Você Aí, entendeu? papo de vendedor. Próximo podcast, Valeu, hashtag Fala Itaquera número 3. Aguardem quem você gostaria de ver aqui, sentadinho nesta mesa. Ó, mande sugestões. E entra Né, na Valdir? fila, porque já tá cheio. Tá assim, ó. Até. Obrigada mais uma Obrigado, vez, doutor. gente. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.